Opa, que bom que você já está aqui na aula. Eu tenho um recado muito importante para te falar. O que precisa levar para assistir a aula? Caderno e caneta. E você também. Eu tenho certeza que o conteúdo que o professor Arthur vai te entregar vai ser tão exclusivo que você não vai encontrar em lugar nenhum de forma gratuita. Então já pega o seu caderno e a sua caneta para você anotar tudo e não perder nada. Deixa eu te perguntar, vai ter certificado do curso? Vai sim, ótima pergunta. Vai ter certificado. Mas para isso você vai precisar assistir todas as aulas do começo ao fim. Porque durante as aulas nós vamos liberar um código para você. Você vai precisar desses 4 códigos para conseguir gerar o seu certificado no final do curso. Não esquece da água, viu? Opa, valeu por lembrar. Você também não esquece a sua água e já prepara aquele cafezinho para você não precisar sair da aula e perder o conteúdo. E outra coisa muito importante que eu tenho para te falar. Se você puder, já coloca aí a aula para assistir na televisão. Bem, a qualidade é bem melhor, o volume bem melhor. Você vai conseguir ver as planilhas, os arquivos com a qualidade melhor. Mas se não der, tudo bem. Coloca no seu celular mesmo, tira as notificações e bora que já vai começar a aula. Se você é contador ou estudante e quer se destacar no mercado, sendo valorizado, bem remunerado e reconhecido como uma referência contábil em sua região, você está no lugar certo. Queremos te ajudar a alcançar o próximo nível em sua carreira contábil, mostrando todo o passo a passo prático para ter segurança e se tornar um profissional de sucesso. Você finalmente terá conhecimento e independência para ter sua própria carteira de clientes e se tornar uma referência no mercado. Bem-vindo ao curso gratuito Regimes Tributários. Aqui começa a sua jornada para alcançar o próximo nível na sua profissão. Começou! Estamos ao vivo, seja muito bem-vindo! Sim, estamos no nosso segundo dia do nosso curso Regimes Tributários. E a aula de hoje é sobre o lucro presumido, então fica firme aí que hoje você vai aprender esse regime tributário que é com certeza aquela transição daqueles clientes que estavam pequenininhos e começaram a crescer, vão ter que crescer. E pode ser que o lucro presumido seja o lugar dele, que você vai ver que pode ser também que seja lucro real, e aí é amanhã, mas hoje você vai aprender lucro presumido, os erros que acontecem e também as conexões que a gente precisa fazer em relação à reforma tributária. O lucro presumido é um dos regimes que talvez seja o que mais tem impacto com a reforma tributária. Você vai ver isso hoje, tá? Os impactos da reforma tributária em relação ao lucro presumido. Seja muito bem-vindo, tá? Eu tô muito feliz mesmo de você estar aqui. Eu tô feliz porque aqui é o lugar onde você vai aprender a realmente ser reconhecido. Por quê? Por saber fazer tudo de forma prática, os cálculos, as situações, as obrigações acessórias, e não importa, tá? Pode ser que você esteja na faculdade ainda, eu te entendo, aqui é seu lugar. Pode ser que você já trabalhe na área, seja um analista, aqui você entende melhor como funciona todas as situações, e pode ser que você já tenha a sua própria carteira de clientes, seu escritório de contabilidade, e você tá no lugar certo, porque aqui você entende todas as situações, as mudanças e como realmente ser referência para os seus clientes. A verdade é uma só. Todos queremos deixar os medos, as inseguranças, os problemas do dia a dia de lado e realmente se tornar uma referência na região. Então aqui com certeza é o lugar certo. Muito bom, seja muito bem-vindo. Legal, legal, legal. Ó, eu gosto muito de fazer isso e eu preciso. Hoje, por exemplo, nós tínhamos lá um contato, com Mentoria Maestria. E eles estão aqui, eu quero parabenizar todos eles. Obrigado, opa, quase que foi. Obrigado a todos vocês da Mentoria Maestria que estão aqui conosco hoje. Olha, é por causa de vocês que a gente consegue fazer isso, levar conhecimento, espalhar esse conhecimento. Todos vocês que são da Mentoria Maestria, que estão aqui conosco, ó, sintam-se abraçados. Muito obrigado por realmente investir em suas carreiras e realmente nos permitir levar esse conhecimento não só para vocês, essa transformação, mas também para mais e mais pessoas. Aí a galera falando que é maestria. Muito bom, obrigado galera que vocês estão aí, tá? Fica aí para aprender, porque hoje tem muita coisa. Olha só, deixa eu te contar algo que é importante, hein? Importante mais. A aula de hoje é sensacional, fundamental, mas a aula de quinta é a mais importante de todas. Por quê? Eu vou pegar todos os conceitos do Simples Nacional, vou pegar os conceitos
Ó, simples, presumido e real. E numa aula eu entrego como funciona o planejamento tributário. E ainda vou te mostrar as situações que esse ano é o ano que a gente tem que fazer para todos os clientes, por causa da reforma tributária, tá? Então a aula de quinta-feira é a aula mais importante de todas. Muito bom, sou Maestria. Galera da Maestria tá em peso. Que bom, pessoal, que bom que vocês estão aí. Muito bom, continuem conosco. Olha só, seguinte, hein? Mudança de nível, esse é o lugar certo. Você está no lugar para realmente ter mudança de nível de verdade. Vamos lá, o que é mudança de nível de verdade que vai ter nesta aula de hoje? Presta bem atenção. Você vai adquirir a experiência prática para dominar os cálculos do lucro presumido. Hoje você vai entender como dominar os cálculos do lucro presumido, tá? Você também vai entender a transição do Simples Nacional para o lucro presumido, sem riscos de multa, porque muitos clientes deixam este mês agora o Simples Nacional não porque queriam, não porque houve um planejamento tributário. Eu costumo dizer que isso é uma contabilidade de guerra. De guerra. Por quê? Eles acabam sendo desenquadrados porque às vezes não conseguiram parcelar as suas dívidas tributárias agora em janeiro, mesmo com a gente correndo, mesmo com a gente fazendo tudo, eles não conseguiram pagar a entrada e acabaram expulsos, desenquadrados do Simples Nacional. E agora, o lugar que eles geralmente vão parar é no lucro presumido, logicamente. E você tem que estar preparado para poder atender esse tipo de cliente, tá? O que mais? Aprender quais são as obrigações acessórias para evitar autuações e para proteger os seus clientes. Vou te mostrar quais são as obrigações acessórias do lucro presumido, tá? Você também vai entender os impactos das mudanças da reforma tributária nas empresas do lucro presumido. Volto a dizer, é o lugar onde mais tem impacto é no lucro presumido. Você vai entender como funciona essa questão da CBS e a IBS no ISS, no PIS e COFINS, no ICMS, vai dar impacto, você tem que estar preparado para isso. Ó, ter conhecimento prático e crescer na profissão, isso é fundamental, né? E se tornar um profissional diferenciado, claro, e ser reconhecido para saber resolver problemas do dia a dia e se tornar uma referência. Que legal! É isso que faz a diferença para você, tá? É isso que faz a diferença, onde você realmente tem o conhecimento prático, que a faculdade não deu, o conhecimento prático, mas com conceito, com toda a base legal, e faz a diferença porque você é reconhecido. Legal? Vamos lá então? Olha só, eu preciso te dizer, quem colocou em prática? Quem colocou em prática a aula de ontem? Quem colocou em prática a aula de ontem? Que aula, hein? Que aula foi a aula de ontem sobre o Simples Nacional? A aula de ontem foi realmente prática. Por quê? Fui mostrando cada detalhe, o cálculo do Simples Nacional. E olha que foi só o começo do Simples, tem muito mais, né? Ainda tem muito mais coisa do Simples Nacional que você realmente precisa entender, dominar, aprender na prática. Ontem foi só o começo, você sabe que aqui é realmente onde você está começando a entender toda a lógica por trás dessa parte tributária e ainda tem mais. Ou seja, tem que mudar de nível. Tem sim que ter alguém para te ajudar nesse sentido. Foi top? Que legal, que legal. O que você colocou em prática? Ó, eu coloquei. Eu coloquei. Muito bom, eu coloquei. Muito bom, pessoal. Parabéns, tá? Parabéns, é isso aí. Não pode ser nenhuma aula que eu faço dentro da mentoria Maestria, nenhuma aula é uma aula do tipo, nossa, eu vi lá como funciona. Que bom. Não, é para colocar em prática no outro dia. Chegou de manhã, já aplica na empresa onde trabalha. Professor, mas eu não sou o dono do escritório. Não tem problema. Se você não é o dono, você vai chegar lá e vai demonstrar o seu conhecimento e vai demonstrar como funcionam as situações. E aí, o que acontece? Você é reconhecido. Você muda de nível perante as pessoas que estão ali, seus colegas, o dono do escritório, tá? Beleza? Eu já coloquei em prática para um empresário que acreditava que iria pagar 4%. Esse aqui, inclusive, é um problema danado para muitos contadores que não sabem sobre a situação do início de atividade, tá? Outra coisa, você que já tem a sua carteira de clientes, tudo que você vê dentro do nosso treinamento, dentro da mentoria, é justamente para poder aplicar e buscar novos clientes, mais clientes e atender melhor os que já tem, tá? Então lembra disso, nunca é só para, eu vi que funciona. É para colocar em prática no outro dia. E hoje, prepara para aprender, prepara para entender, para colocar em prática amanhã, que eu vou te perguntar, tá? Professor, eu estou desempregado. Ótimo que você vai estar aqui, porque você está aqui para aprender. E aprendendo você vai poder participar de qualquer processo seletivo, tá? Tem que mudar. 2025 tem que ser um ano de mudança para você que está buscando uma qualificação e uma colocação no mercado. Bora! Lembrando,
Se alguém perguntar, e o certificado? Tem certificado. Porém, tem que assistir as 4 aulas e tem que ter os 4 códigos. Assistindo as 4 aulas, tendo os 4 códigos, vai ter direito ao certificado, sim. Aceito na faculdade e também nas empresas. Boa! Muito bom! Ó, isso aqui eu preciso deixar para dar clareza, né? Todo mundo tem que ter clareza. O que é clareza? Nós temos muitos conteúdos gratuitos, tanto no Instagram como também no YouTube, tá? Temos e-books gratuitos, muita coisa. Nós temos também o Analista Fiscal Experiente, que é um treinamento voltado só para a parte fiscal, tá bom? Mas você tá aqui, ó, no curso Regimes Tributários, esse curso que já foi pago, pessoas investiram e você está fazendo gratuitamente. O seu próximo passo natural, que vai ser natural, lá na quinta-feira eu vou te fazer o convite, vai ser realmente se tornar um aluno da mentoria maestria, tá? Temos muitos alunos aqui, inclusive. E, claro, quem realmente quer ir mais longe ainda e quer ir mais rápido, temos também a mentoria individual, ok? Show de bola! Bora! Para quem que é o presente? O material da aula de hoje eu libero para vocês, desde que a gente bata a meta no final. Aliás, o material de ontem ficou massa, hein? Aquele e-book ficou fantástico, o e-book que você recebeu lá dentro do grupo VIP. Legal, muito bom. O que você achou do material? Ficou legal, não foi? Você já viu o material? Leia! Não é possível só deixar só parado. Leia aquele material. Tem base legal de tudo lá para você. Base legal, não é conversinha, é base legal de tudo, tá? Beleza? Vamos lá, então, se batemos a meta, tem presente também, tem o material hoje, da aula de hoje do lucro presumido. Vamos falar da nossa agenda rapidamente, muito rapidamente. Simples Nacional foi ontem. Lucro presumido é hoje, amanhã lucro real e a aula mais importante de todas, planejamento tributário na quinta-feira. Se organiza. Não tem essa conversa, eu tenho compromisso. Não faça compromisso essa semana. O compromisso tem que ser com a sua carreira, com a mudança do seu nível realmente dentro do seu conhecimento, tá bom? Beleza, vamos nessa. Eu preciso falar com você sobre isso aqui, porque senão a coisa desanda. Não seja um robozinho da contabilidade. O que é um robozinho da contabilidade? O robozinho da contabilidade, ele sabe um pouquinho do simples e nada do presumido, nada do real. Não seja um robozinho da contabilidade. O robozinho da contabilidade é aquele que fica o quê? Somente digitando aquilo que se manda fazer. Tá fazendo o quê? Substituição tributária. Como funciona a substituição tributária? Não sei. É assim, eu aperto no botão aqui e sai a guia aqui. Não. Não seja um robozinho contábil. O robozinho contábil é aquele que é substituível. Totalmente substituível. Que as pessoas não valorizam. Que as pessoas olham com desdém. Aquele contador lá, aquela contadora lá, tá lá. Aquela pessoa que trabalha no fiscal, no contábil, ela não... ela aperta um botão. Para com isso. Isso não pode acontecer com você. Você está aqui para mudar de nível. Então eu não aceito que você seja um robozinho contábil. O robozinho contábil não sabe o que está fazendo. Ele faz porque mandou fazer. E o sistema vai empurrando ele e ele vai fazendo porque o sistema empurrou. Você já teve essa sensação de fazer algo que mandaram fazer, mas você não sabe onde está a base legal. Você não sabe por quê e para que está sendo feito daquela forma. Não seja um robozinho contábil. Cuidado com isso, tá? Mas muito cuidado mesmo. E uma outra coisa que eu quero dizer muito sinceramente é: não seja um contador acadêmico. O que é contador acadêmico? O contador acadêmico, ele é um eterno estudante, um eterno teórico, só na teoria, da teoria. Nunca entra em prática, nunca coloca em prática o que está aprendendo, nunca investe na sua carreira. Está sempre lá. Os outros que devem para ele. Não, o CFC que devia fazer algo para ele se tornar um contador melhor. A área devia, todo mundo deve alguma coisa para ele. E de verdade, eu até entendo, tá? As reclamações, mas se viver de reclamação da contabilidade, não vive. Por quê? Nós temos que ser resilientes. Esse é o verdadeiro papel do contador. O contador que é acadêmico, ele só fica na teoria, ele não sabe de verdade como crescer, progredir, evoluir, buscar oportunidades melhores, ter uma carteira de cliente. Ele sempre fica no mais do mesmo. E esse contador acadêmico, ele nunca está disposto a investir na carreira. Chega disso, não seja esse contador acadêmico. Bora falar então de lucro presumido? A gente já está alinhado? Coloca quem pega agora, por favor, Jarmes. Nós já estamos alinhados? Bora! Estamos todos alinhados. Vamos falar como funciona na prática a questão do lucro presumido. Eu quero te mostrar isso de forma muito prática para que você possa realmente entender. Boa, ficou melhor. Seguinte, ó. Vou até tomar uma água para que você possa ver a lógica em relação ao lucro presumido. O que a gente tem que começar?
a gente tem que começar com a base legal. Se não tiver base legal, não faz sentido. Você tem que entender a lógica por trás do lucro presumido. E aí? A gente tem de base legal em relação ao lucro presumido? Anota, lembra? Lembra daquilo? Papel e caneta? Lembra? Lembrou? Decreto 9580. Tem muita coisa do lucro presumido lá dentro. Decreto 9580. Beleza? Lei, nós também temos. Decreto 9580, 9249, são todas leis que estão tratando também sobre o lucro presumido. Ok, até aqui? Lei 9891, tá? Essa também é uma lei importante que trata do imposto de renda, contribuição social, e trata do lucro real, do presumido. IN 1700. A IN 1700 também trata do lucro presumido. São bases legais que a gente tem em relação a isso. Legal? Anotou aí só essa parte? Isso aqui é fundamental para que você saiba da onde você está andando. Por aqui é onde você está realmente buscando, a fonte que você está bebendo. Legal, vamos lá. Primeira situação, olha só. O lucro presumido, ele, entre aspas, desburocratiza a contribuição social e o imposto de renda. Por quê, professor? Porque a gente for fazer um paralelo com o lucro real, amanhã é lucro real, você vai entender isso melhor. Mas para encontrar o valor da base de cálculo, do imposto de renda e da contribuição social no lucro real, precisa-se obrigatoriamente que haja uma contabilidade bem feita, que se faça uma demonstração do resultado bem feito e depois que se encontra o lucro contábil, que se vá para o LALUR, né? Que é o livro de apuração do lucro real, e de lá sim encontra-se a base de cálculo do lucro real para poder aplicar o imposto de renda e a contribuição social. Ponto. Isso é imposto de renda. Amanhã, imposto de renda do lucro real. Amanhã você vai entender isso na prática, tá? LALUR, tudo isso na prática. Os benefícios em relação ao lucro real, tudo isso amanhã. Mas por que eu estou fazendo esse paralelo com essa aula de amanhã? Porque o lucro presumido, ele desburocratiza a forma de se apurar o imposto. Vamos lá. Lucro real parte-se do lucro contábil da empresa para o lucro fiscal da Receita Federal, que amanhã você vai ver. E o lucro presumido, a Receita Federal fala assim, escuta uma coisa, não quero saber do seu lucro, deixa que eu já sei qual lucro você tem. Como assim, professor? Pega essa lógica aqui, por favor, de verdade, para tudo que você está fazendo, esquece as outras coisas, mas entende isso aqui, que você já vai entender, assim, vai mudar de verdade tudo que você estava pensando sobre o lucro presumido. A questão mais importante em relação ao lucro presumido é entender a lógica da presunção. Que nós temos a presunção. Comércio, por exemplo, 8%, serviço, 32%. Eu vou te mostrar essas presunções na tela, você vai entender melhor, tá? Mas por que tem aquela presunção de 8%? Por que é 8%? Por que é 32%? Essa é a pergunta certa. Não é assim, eu sei que é 8%. Eu sei que é 32. O porquê, a palavra porquê ela é necessária. Porque assim realmente você muda de nível. Você entende a lógica. Legal? Tranquilo? Seguinte, o que é a desburocratização do lucro presumido? É a Receita Federal dizendo, eu não quero ver a sua contabilidade, entre aspas, não quero ver para a base de cálculo do imposto de renda, entenda isso, tá? Eu não quero ver, mas eu já sei qual é o seu lucro. E aí, se a gente fazer uma lógica por exemplo, um supermercado. A Receita Federal, para ela, o supermercado, tem um lucro de 8%. Um lucro de 8%. Professor, como assim lucro de 8% no supermercado? Então, ela presume que o lucro do supermercado é 8%. Ela presume que uma loja de roupas é 8% de lucro. Ela presume que um médico tenha de lucro 32%. Como que ela presume isso? Ela tem um cálculo que, na média, ela entende que esse supermercado vai ter lá esse percentual. Vamos fazer assim, uma lógica assim, bem... Depois você vai ver isso mais na prática hoje ainda, em relação a números. Mas vamos lá. A questão é a seguinte. Pensa que nós temos lá um supermercado que ele tenha faturado no trimestre. Vamos pensar no trimestre, porque lucro presumido é sempre trimestral. E ele faturou R$1 milhão no trimestre. Ok? Até aqui? Beleza. Então, a primeira linha do DRE, lembra do DRE? Primeira linha do DRE, lembra do DRE é ótimo, né? Primeira linha da DRE, receita total, R$1 milhão. R$1 milhão. Pronto. A Receita Federal fala o seguinte, ei, você não vai fazer a DRE? Vai pegar, tirar os tributos, o CMV, tirar as despesas, até chegar lá na última linha que é lucro? Aí ela fala assim, não, posso fazer o seguinte, vai na primeira linha e aplica 8. Então, R$1 milhão vezes 8% dá 80 mil. O que é 80 mil? Para a Receita Federal, 80 mil é o lucro que ela presume que seja daquela empresa. Calma que você vai entender isso melhor.
ela presume, a Receita Federal presume que seja 80 mil para uma empresa que fatura 1 milhão. Professor, mas assim, faz sentido. Calma aí que você vai entender. Ela presume que é 80. Legal. O que é esses 80? É o que ela vai pegar de imposto? Não. 80 vira a base de cálculo dela. Aí sim, pega 80 mil e aplica a alíquota do imposto de renda. 15% para imposto de renda, 9% para contribuição social. Se bem que na contribuição social tem outra presunção, é 12%. Vamos falar só de imposto de renda por enquanto. 8%. Então, ó, 1 milhão vezes 8 dá 80 mil. 80 mil vezes 15%. Entendeu? Vai dar quanto? Vai dar lá 12 mil reais. Esses 12 mil reais é o valor do imposto de renda a pagar. Ainda tem um adicional, você vai ver isso tudo hoje. Eu estou, o que que é? Crescendo em conhecimento para você. Vai ficar tudo muito fácil, mais fácil, para que você nunca possa esquecer. Você não vai esquecer isso mais. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Professor, mas na boa, eu tenho um cliente que é supermercado e nunca que o meu cliente tem um lucro de 8%. Se ele faturar 1 milhão, nunca que sobra 80 mil. Te entendo. Ô professor, eu tenho um cliente que é dentista e nunca que sobra 32%. Mas nunca, se ele faturar 1 milhão, não sobra 300 mil. Tudo bem, tá tudo bem. E aí, professor? Bom, e aí, nesse caso, se o seu cliente tem um lucro efetivamente, efetivo, menor do que aquele da presunção da Receita Federal, é hora de fazer um planejamento tributário, aula de quinta-feira, e levar ele para o lucro real, porque lá vai ser mais barato. Pegou a lógica? E se ele tiver um lucro maior? Pode ser que aquela empresa lá de venda de roupas femininas, ela pode ter uma lucratividade lá de 13%, 15%. Vamos falar que ela tem 15%. Então ela vendeu 1 milhão de reais, sobrou para ela, entre aspas, 150 mil. Ela tem que ir para o lucro real? Claro que não. Por quê? Porque no lucro real vai ficar mais caro. No presumido é mais barato, porque vai presumir em 80 mil ao invés de presumir em 150 mil reais. Pegou a lógica? É por isso que a gente faz cálculo e a gente chega na hora de fazer o planejamento tributário e entender qual é o melhor regime tributário para os nossos clientes. Mas se não entender isso, não funciona. Lógico que a gente ainda tem que entrar ainda nos conceitos de PIS e COFINS, que eu vou te mostrar hoje ainda, tá? Conceitos de PIS e COFINS, para você entender melhor isso. Mas a primeira coisa que eu preciso que você entenda é por que raios é 8% de presunção? Por que raios é 32%? Por quê? Porque, na média, a Receita Federal, na análise dela, na média, empresas de comércio têm lucro de 8%. Na média, empresas de serviço têm 32%. Por exemplo, postos de combustíveis, distribuidoras de gás, né? Sabe, distribuidor de gás? A presunção dela não é 8%. A presunção dela é 1,6%. Professor, é um absurdo. Por que eles vão pagar menos? Porque a Receita Federal entende, pela média, que a margem de lucro dela é muito, muito pequenininha, que sobra só 1,6%. Eu vou mostrar isso na prática. Por enquanto, eu quero que só você entenda a lógica, porque ninguém te ensina a lógica. Eu preciso que você entenda o porquê e o pra quê das coisas. Certo aqui? Tudo bem? Vamos lá? Primeira situação é essa. Boa. Próxima situação que a gente tem, então. A Receita Federal sabe o lucro médio das empresas. A gente acabou de falar, né? E a presunção de lucro da Receita Federal, se for maior, é a hora realmente de se fazer o planejamento tributário. É o que a gente estava falando. Para fazer planejamento tributário, não tem outra forma. É por isso que esse curso é tão rico. Gente, esse curso, olha só, você começa aprendendo simples, vai para o presumido, vai para o real e no último dia eu te apresento um planejamento tributário. Então você pegou os conceitos de cada regime tributário para efetivamente chegar lá dentro do planejamento tributário e entender como funciona cada uma das situações. Lógico que aqui é o começo de tudo. Tem o próximo passo para você. Tem sim um lugar onde você vai aprender mais profundamente ainda, porque aqui não dá tempo de tudo. Mas pelo menos aqui que você aprender, você não vai esquecer nunca mais. Nunca mais. Legal aqui? Você entendeu o conceito? Boa! Vamos para frente então. A Receita Federal entende porque ela tem média. Se você entende que não é 8%, se você entende que não é 32%, cabe a você ter a competência, ser eficiente ao ponto de fazer um planejamento tributário para o seu cliente e ele economizar, ou seja, pagar o menor tributo possível dentro da legalidade, tá? E aí,
eu vou antecipar uma coisa que é muito importante. Lá na quinta-feira eu vou falar mais, mas planejamento tributário não é abrir 5 empresas no Simples para dividir receita. Isso não é planejamento tributário. Eu comecei a falar, vou falar. Planejamento tributário não é abrir uma empresa no lucro real e outra no Simples e colocar os funcionários. Isso não é planejamento tributário. Aliás, isso é mais antigo que andar para frente, tá? Esse federal pega isso desde 1900 e Guaraná com rolha. Não é, não pode. Ah, professor, por que não pode? Porque não pode haver cessão de mão de obra em empresas do Simples Nacional. Então é totalmente errado. Então você tem que aprender a fazer de maneira certa um planejamento tributário. Beleza, mas isso é quinta-feira e você vai estar aqui. Vai. Vamos lá, vamos lá. Seguinte, o que está proibido dentro do lucro presumido? Quais são as proibições que a gente tem dentro do lucro presumido? Primeira coisa que a gente tem de proibição é justamente faturar mais que 78 milhões. Então, empresas do lucro presumido não podem faturar mais que 78 milhões de reais, entendeu? Então, o teto é 78 milhões. Lembrando, ontem eu mostrei sobre a questão o ajuste, né? Fazer a proporcionalização do RBA, lembra disso? Então, no lucro presumido, apesar da gente não ter o conceito de RBA, ainda assim tem o conceito de proporcionalização. Então, a gente, com uma empresa que começa lá em setembro, por exemplo, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses, ela não tem 78 milhões para ficar no lucro presumido. Você tem que pegar 78 milhões, dividir por 12, vai dar 6,5, 6,5 vezes 4 vai dar 26 milhões. Eu sei que ninguém nunca se importa com essa questão da proporcionalização do lucro presumido, porque geralmente são empresas maiores e isso não está muito no radar da maioria dos contadores. Mas você tem que entender e tem que saber disso também, tá bom? Legal, vamos lá. A atividade bancária. Empresas, bancos são proibidos, não podem ficar no lucro presumido, mesmo que faturem menos que 78 milhões. Então a primeira coisa é, não pode faturar mais 78 milhões. Tudo bem. Então todo mundo que fatura menos pode ficar no presumido? Não. Não, se for uma empresa de atividade bancária, não pode ficar. O que mais? Empresa que tem lucros que são vindo lá do exterior, não pode ficar no lucro presumido. Também não pode. O que mais? Benefícios fiscais do imposto de renda. Professor, que tipo de benefício fiscal? O PAT, Rouanet, que todo mundo fica bravo. Sabe esses benefícios fiscais que tem? Somente para as empresas do lucro real. Somente, tá? Somente para empresas do lucro. Amanhã eu, inclusive, vou mostrar isso, como fazer isso no LaLur, fazer a adição e também a subtração dentro do LaLur, ok? Amanhã, lucro real, você vai entender esses benefícios que a gente tem do imposto de renda. Legal! E por fim, factoring, tá? Factoring. Então, factoring não pode ser do lucro real. Charles, dá um close na minha aqui. Tem isso, não sei se você vai conseguir fazer um close aqui. Tava bonito aquela hora ferma que você estava fazendo. Deixa eu ver você. Olha aqui para mim. Sabe semana passada que a gente estava... Pode ser assim, isso tá bom. Sabe semana passada que a gente estava... Virou um bafafá, a história do Pix. Sabe, lembra que a história? A história do, que agora e tal. Não vou nem entrar, não vou entrar no mérito para não gerar polêmica. Mas você lembra daquilo? A fiscalização do Pix. O que os meus alunos tiveram de empresa... Pessoas físicas querendo abrir empresa, porque para regularizar, para fugir do problema e tal, de ser realmente fiscalizado no Pix, não está no gibi. E muitas perguntas que esses alunos receberam foi do tipo assim, olha, eu empresto uns dinheiro aí, né, na sociedade, eu ajudo as pessoas a melhorar de vida, emprestando dinheiro para elas, empresas, e eu precisava abrir uma empresa. Qual empresa que eu posso abrir? Isso é a pergunta da pessoa falando, né? Então ele estava lá querendo abrir uma empresa e ele a atividade dele é uma atividade do tipo, é aquela atividade que, como chama aquela atividade que na hora que se ele não bate, não, se ele não mata, ele bate? Como chama aquela brincadeira, né? Você entendeu? Agiota, pegou? Então, algumas pessoas na internet eu vi falando, vamos abrir uma factoring para os agiotas, regularizar os agiotas agora com a fiscalização do Pix. Balela, quem falou isso não sabe o que está falando. Não dá para abrir uma factoring para uma atividade não regulamentada dessa. Por quê, professor? Porque factoring não pode fazer empréstimo ou transação com pessoa física. Não pode fazer transação com pessoa física. Factoring tem que estar no lucro real e tudo tem que estar lá dentro. E tem que ser... A contabilidade da Factoring é extremamente visada pela Receita Federal.
Então, estou só comentando situações que chegam na mentoria e que a gente acha graça, né? Até perguntei, mas esse rapaz aí, ele só bate ou... Não, porque tem muita gente querendo fazer. Ó, vieram me perguntar como faz para poder regularizar o dinheiro da rifa. Ô, professor, tem um rapaz aqui que faz rifa na internet e ele queria saber como faz para regularizar o dinheiro da rifa. Da rifa? Para fazer rifa, fazer sorteio, né? No Brasil, precisa ter, todo sorteio tem que estar legalizado na Caixa Econômica, ou seja, tem que ter o número do sorteio na Caixa Econômica, senão é ilegal. Então, assim, não é tão simples igual as pessoas pensam. É por isso que você tem que estar num lugar onde você tem esse conhecimento e as pessoas possam estar lá juntas e te ajudando. E, lógico, alguém te leva para o próximo nível, tá bom? Beleza, então você já sabe o que está proibido. Agora vamos lá, importante. Essa alíquota que você está vendo aqui, a alíquota do imposto de renda é 15%. Professor, você tinha falado de 8%? Não, aquilo é presunção. A alíquota do imposto de renda é 15%, ok? Tanto para o lucro presumido como para o lucro real, 15%. E a alíquota da contribuição social é 9%. A contribuição social, dependendo da atividade, se for uma atividade bancária, financeira, ela tem uma alíquota maior. Mas, para as maiorias das empresas que a gente tem, é 9%. Você não precisa nem ficar pensando em outra alíquota. 15% para imposto de renda, 9% para contribuição social. E essa alíquota a gente usa no lucro presumido e também usa lá no lucro real, que é a aula de manhã. Legal? Vamos lá então falar agora da regra dos 10%. O que é essa regra dos 10% dentro do lucro presumido? Vamos lá, gente. Seguinte, lembra que eu falei? Por que é 8% a presunção? Lembra? Perguntar os porquês? Perguntar os porquês são importantes. A questão é o seguinte, lá atrás, 92, a alíquota de imposto de renda no Brasil era 25%. 25% para empresas, a alíquota de PJ, tá? PJ, 25%. E aí veio a Lei 8981 e essa lei veio também a votação em relação ao imposto de renda. O que aconteceu em relação a isso? Estipulou-se, na época, que a alíquota do imposto de renda deveria ser só 15%. Não, vamos deixar 15%. Lembrando uma coisa, tá? A alíquota de 25% é uma alíquota desejada, digamos assim, para PJs, é uma alíquota desejada no mundo, tá? Pode ser que tenha um mundo que tenha maior, tenha um mundo que tenha menor, mas de imposto de renda é uma questão discutida na OMC, Organização Mundial do Comércio. É uma questão mundial que eles discutam ou perseguem essa alíquota de 25%. Enfim, mas era antes e depois foi votado que a alíquota é de 15%. Aí fala assim, não, vamos fazer o seguinte, a alíquota vai ser 15%, porém, para empresas que tiverem um lucro, seja do lucro presumido ou do lucro real, mas tiverem lucro acima de R$60 mil no trimestre, ou 20 mil no mês, dá na mesma, mas R$60 mil no trimestre, o que passar de 60 mil, passou de 60 mil? Então, neste caso, ao passar de 60 mil reais, aquela diferença maior, aquilo sim vai ter o adicional de 10%. Professor, por quê? Para voltar, para buscar aqueles 25% que era antes. Então, foi uma forma que eles entenderam que para as empresas tiverem um benefício. Só que aqui a gente tem que fazer um paralelo e entender a lógica. Pensa comigo, 60 mil reais de lucro lá em 1994 era dinheiro pra caramba. Não estou dizendo que 60 mil reais de lucro no trimestre hoje não seja dinheiro, é dinheiro. Mas faz uma lógica para você ver. 60 mil reais em 1994, 30 anos atrás, e 60 mil reais hoje. É uma distância enorme. Enorme. Então, lá atrás, quando foi instituído 60 mil reais, era 60 mil reais, pronto, né? E isso nunca foi alterado nesses 30 anos. Então, continua essa lógica desses 10%, sempre que passar de 60 mil, vai se recolher esses 10% sobre a diferença. Eu vou te mostrar isso tudo na prática, tá? Inclusive, falando de reforma tributária, porque a gente vai falar de reforma tributária hoje, uma questão que eu achei extremamente relevante e não usual, e o contador tem que entender isso, é que, por exemplo, na questão, vai ter uma questão envolvendo os imóveis, tá? Imóveis. Vai ter um cadastro nacional de imóveis, e esse cadastro nacional de imóveis vai ter toda, dentro do cartório, bonitinho, arrumadinho, vai ter a valorização desse imóvel, para poder tomar, vai ter um crédito presumido, não é crédito presumido que fala, mas vai ter um balizador, né, em relação a isso.
E lá está estipulado que ele vai atualizando ano a ano. Vai ter para fins sociais, né? Aluguel para fins sociais, R$ 400, e vai atualizando ano a ano. Isso não é comum, a gente nunca viu isso dentro da legislação anterior, e isso aconteceu agora. Estou falando que isso é ótimo, maravilhoso? Não. Estou contando para você a diferença que a gente está vendo em relação ao que a gente tinha, ou que a gente ainda tem, ainda existe, né? Com a questão da reforma tributária. Beleza? Ok até aqui? A adicional de 10% é fundamental que você entenda. Tem muita gente que esquece, quando chega na ECF, escrituração contábil fiscal, errado, tá errado, e aí tem que vestir a cara e mandar a diferença para o contador, do contador para o cliente pagar. Isso é horrível, tá? Horrível. Vamos lá, vamos falar então das presunções? Quais são as presunções que a gente tem dentro do lucro presumido? Eu já comecei a falar, mas eu vou falar novamente para você. Olha só, o que a gente tem aqui então? 1,6. Me coloca na tela, por favor. 1,6. O que é 1,6? Postos de combustíveis e também para distribuidoras de gás. Quem trabalha com isso para consumidor final, tá? Somente para consumidor final. 8%. Comércio, 8%. Indústria, 8%. Produtor rural, transportadora e várias outras situações, 8%. Estou falando só a primeira linha, que é imposto de renda. Na linha de baixo é a contribuição social, tá? 16%. Algumas atividades regulamentadas podem ficar, aliás, não regulamentadas de serviço, que tiverem um faturamento de até R$100 mil no ano, ou seja, aliás, 120 mil no ano, R$10 mil no mês, elas podem, ao invés de presumir a 32, presumir a 8. Eu te confesso que lá em 1900 bolinha, quando eu comecei na contabilidade, 1997, sou novo, tá? Lá em 97, 2000 e poucos, você já era muito menino. Mas a gente via acontecer esse tipo de situação, a gente presumia só 16. Depois que veio o MEI, engraçado, ninguém mais, todo mundo é MEI agora, ninguém ficou nessa questão dos 120 mil. Pegou a lógica? Pois é o que acontece. E 16 também pode acontecer para atividades de transporte de pessoas, tá? Para atividade de transporte de pessoas fica em 16%. E os 32% é para as prestações de serviço, tá? Prestações de serviço que envolvem, por exemplo, médico, dentista, engenheiro, arquiteto, tudo isso é 32%. Aí nós temos também a questão da construtora. A construtora ela pode ficar em 32% e também pode ficar em 8%. Como assim, professor? A mesma construtora? A mesma construtora. No mesmo mês? No mesmo mês. Se ela tiver uma obra onde ela foi contratada somente para fazer, ela foi contratada, ela vai lá e presta serviço. Todo o material vai ficar disponível para ela. Neste caso, é 32%, presume-se 32%. Se a gente tiver uma construtora, vou falar que é a mesma, e aí ela tem uma outra obra. Então, uma obra que ela está fazendo, ela só presta o serviço. Presunção, 32%. Legal, até aqui tudo bem. E ela tem uma outra obra que ela está tocando também, e essa obra já tem empreitada global, ou seja, ela emprega material nessa obra, tá? Ela está levando material. O material está incluída na operação. Não é só a prestação de serviço, ela vai entregar o que a gente chama de entregar nas chaves. Sabe isso? Aí, nesse caso, para aquela obra vai ficar em 8%. Então, a mesma empresa, uma a 32% e outra a 8%. Por isso que tem que dominar. Aí você fala, nossa, professor, ai, que estranho isso, a mesma empresa. E se eu te contar que a mesma empresa ainda pode optar pelo RET, né? Essa empreitora, é uma construtora, pode optar pelo RET, tá? Regime Especial de Tributação, e a tributação dela não vai ser nem 32% e nem 8%, vai ser muito menor. Ela vai pagar efetivamente 4%. É por isso que tem que entender e tem que dominar as coisas. Não pode ficar só superficial. Tem que realmente ir para o outro nível. Aqui é ótimo, mas o outro nível é onde você realmente entende e está sendo ajudado todos os dias. Legal até aqui? Boa! Massa, não é? É isso aí. Bora para a prática então? Bora para a prática. Me coloca aqui, Jarmas, por favor. Vamos para a prática então, que eu quero te mostrar como funciona. Vamos lá, vamos lá. Bora para a prática. Eu quero te mostrar isso. Vamos nessa. Vamos nessa. É isso mesmo. Boa. Muito bom. Vamos lá. Pode colocar, Jarmas. Pode colocar na outra. Ah, não, vai ter que ser nessa mesmo. Pode ser na bolinha. Isso. Aê, muito bom. Vamos lá. Olha só. Essa aqui
É a tabela do lucro presumido. O que é a tabela do lucro presumido? É a tabela onde fala o que tipo de atividade cada uma vai ficar, qual que é a presunção. Tanto do imposto de renda como da contribuição social, tá? E aqui a gente tem todas as situações, a gente acabou de falar, né? Revenda de combustível, 1,6. Venda de mercadoria, 8. Industrialização, 8. Tá tudo aqui. Inclusive, uma coisa que eu gosto de falar muito é sobre posto de combustível. Fica parecendo que o posto de combustível seria melhor dentro do lucro presumido, né? Então, tem que olhar porque o imposto de renda ficou baixinho, né? 1,6. Mas olha só o percentual da contribuição social, 12%. 12%. Então aqui que tem que fazer conta, tem que fazer, planejamento tributário é isso, fazer conta, analisar cada detalhe, cada situação, tá? Tá lá, prestação de serviço de transporte de carga, 8%. Intermediação do negócio, por exemplo, quando você pega lá um representante comercial, o representante comercial pode ficar em 16%, não pode, é 32%, tá? Então tá aqui todas essas situações. Professor, e essa tabela vai ficar pra gente? Vai, desde que a gente bata a meta no final da aula, tá bom? Vamos lá então? Feito isso, bora fazer cálculo agora? Eu tenho três exemplos de cálculo dentro do lucro presumido que eu quero que você realmente entenda, tá? Eu quero que você entenda e entenda muito. Vamos lá. Comércio. O primeiro exemplo que eu quero te dar é uma empresa de comércio. Todo mundo comigo? Ó, para você, se você não estiver enxergando, vai aí dentro da engrenagem, tá? Vai na engrenagem e coloca lá pelo menos 780, tá? É 720 na verdade, né? 720, ok? Tudo bem? Vamos lá então. Então imagine que esse cliente aqui se coloca como sendo seu cliente. É uma empresa comercial, vamos falar que ela é uma drogaria? Uma drogaria, poderia ser uma drogaria, tá? Então uma drogaria que no trimestre, ou seja, no trimestre, ela faturou 843.965, certo? 843.965. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o cálculo. Se ela é uma drogaria, ela é comércio. Se ela é comércio, a presunção é de 8%. Então vamos fazer o cálculo comigo? Olha só como funciona. Eu pego os 843 mil, que é a receita. Pensa, isso aqui que saiu na nota fiscal, tá? Receita, nota fiscal. Legal. E vou aplicar quanto? 8%. Por que 8? Você já sabe, porque essa é a presunção, é a forma que a Receita Federal entendeu. 67 mil reais. Esse aqui é o valor que ela vai pagar de imposto? Não, lógico que não. Esse aqui é a presunção. Presunção. Legal, agora a gente faz o cálculo na contribuição social e a gente vem cá, 843 mil vezes 12%. Vezes 12%. Legal. Isso aqui, ó, é o começo das coisas. Isso aqui é o começo. Não é o fim, ainda é o começo. Próxima parte. Próxima parte é a seguinte, analisar. Teve alguma questão de ganho de capital? Tem que analisar se teve ganho de capital. Vendeu lá um imobilizado da empresa? Tem que ter aqui, ó, tem que aplicar aqui. Tem receita financeira? Receita financeira não paga PIS e COFINS. Mas receita financeira tem que recolher imposto de renda e contribuição social. E aliás, olha bem para mim aqui que eu preciso falar isso aqui. Isso aqui é para você que já está trabalhando na área, tá? Eu falei para você, é para quem está começando agora, é para quem trabalha na área, é para quem tem sua própria carteira de cliente, seu próprio escritório. Receita financeira é um dos alvos da Receita Federal, já tem aí vamos lá, o ano passado foi o mais focado mesmo que ela começou a fazer essa questão. Professor, não, ela já faz isso há muitos anos. Claro que faz, mas ela começou a fazer com mais enfoque, mandar inclusive as correspondências. Antes de se mandar a ECF, ela já está mandando uma eu sei o que você fez no verão passado. Olha só, ela manda lá, ó, eu sei o que você fez no verão passado. E essa receita financeira, o que é? Pensa numa empresa que tem uma aplicação lá numa conta e essa aplicação rendeu, e aquilo lá tem que ir para a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. E se você está aí se perguntando, professor, isso é balela? Não precisa não, porque já é retido na fonte. A aplicação financeira das pessoas jurídicas é retida na fonte, você tem razão. A aplicação financeira é retida na fonte. Porém, calma aí, retém na fonte a parte do IR, mas a contribuição social não pagou. O que mais? Reteu na fonte a questão do IR, mas ainda tem o adicional do imposto de renda. Então, quando a gente vai fazer o cálculo, você traz aquela receita financeira como lá dentro, lá nas outras receitas, você não presume nem ganho de capital, nem receita financeira. Não vai lá em cima na presunção. Não vai aqui, ó. Deixa eu mostrar de novo. Não vai aqui na presunção. Aqui não. Vai vir depois. Aqui, ó. Colocando aqui, ó. Aqui embaixo, outras receitas.
E aí você coloca, adiciona, e aí vai aplicar os 15%, vai aplicar os 9%, vai ver se vai ter o adicional. Então, cuidado com essa receita financeira, é algo que eu tenho falado aqui muito dentro da mentoria, porque a Receita Federal está em cima disso aí, tá? Beleza? Pronto, então, dito isso, a gente tem aqui a presunção do imposto de renda, legal, e aqui a gente tem a contribuição social. Então, vai ser a mesma coisa, né? A base de cálculo do adicional. Ó, então aqui é a base de cálculo normal. Agora é a base de cálculo do adicional. O que é a base de cálculo adicional? Lembra que eu mostrei para vocês? Que aquilo que a empresa tiver acima de 60 mil reais de lucro, mesmo que seja presumido, ela tem que recolher 10% sobre aquele up, a mais. Legal? Então vamos lá. Então o que é a base de cálculo adicional nesse caso? Vai ser 67 mil menos 60 mil. Então, eu vou analisar. 67 mil menos 60 mil, sobrou 7. Ele vai pagar 7 de adicional? Não. 7 ainda é base de cálculo. Eu ainda não calculei nada ainda. Eu só estou encontrando base de cálculo. Eu tenho a base de cálculo do IR a 15 e aqui eu tenho uma base de cálculo do adicional de imposto de renda a 10%. Ok? Até aqui, porém, somente isso. Existe adicional de contribuição social? Não existe adicional de contribuição social, só do imposto de renda. Professor, e se tivesse dado aqui, ó, menos que 67 mil? Imagine que tinha dado aqui 27, 47 mil. Se tivesse dado 47 mil aqui na base de cálculo, e aí, como que ia fazer com o adicional? Não ia ter adicional. Lembra? O adicional é só quando tem mais do que 60 mil. Menos 60, não tem um adicional de imposto de renda. Pronto. Vamos fazer cálculo para você entender melhor? Então, vamos lá. Calculando. Eu pego a base de cálculo, 67.517, e aplico o quê? A alíquota, 15%. Deu 10.127,58. É isso que ele vai pagar? Ainda não. Por que ainda não? Justamente porque ainda tem o adicional. E aí a gente vai fazer o cálculo do adicional. Eu vou pegar aqui, qual que foi o adicional que a gente encontrou? 7.517. Vezes quanto? Vezes 10%. Quanto encontramos? Só do adicional, 751. Eu vou mandar duas guias para o cliente? Né? Uma de imposto de renda, outra de adicional do imposto de renda? Não. É uma guia só do imposto de renda, uma guia só da contribuição social. Então eu somo aqui. Igual, soma os dois aqui. Pronto. 10.879,30. Imagine que essa empresa tivesse lá os investimentos. Ele ia ter retido na fonte, não ia? Aí você vinha cá e descontava aquilo que foi retido na fonte. Tem direito de descontar, tá? Então aquilo que já foi pago de imposto de renda, as retenções, tem lógico de descontar. E essa retenção na fonte que nosso cliente sofre só é de aplicação financeira? Claro que não. Tem empresas prestadoras de serviço, principalmente, por exemplo, empresas que prestam serviços envolvendo segurança, limpeza, conservação. Isso está lá no artigo 30 da Lei 10.833. São as empresas que estão obrigadas a sofrer retenção na fonte, né? Aquela retenção lá de 4,65%. 3% de COFINS, 0,65% de PIS e 1% de contribuição social. Aquele 1% de contribuição social, ele vem aqui nesse cálculo para poder abater. E também tem a questão do decreto 9.580. Está anotando? Anota. Decreto 9.580, nós temos o artigo 814. Lá no 814 tem as atividades que são atividades regulamentadas, e abaixo desse artigo 814, aí sim nós temos todas as situações que estão envolvendo as retenções na fonte de IR. Aí tem retenção na fonte de 1,5%, retenção na fonte de 1%. São as situações que a gente tem lá de IR, tá? Retenção na fonte de IR. Legal, feito isso aqui, deu 10.879,30. Vamos agora calcular a contribuição social? Vamos nessa então. 101 mil, aqui ó, 101 mil vezes a alíquota de 9%. Beleza. Vamos lá agora, esse é 914. Esse aqui é o valor. Então, o nosso cliente neste mês vai recolher 10.879,30 de imposto de renda e 914,82 de contribuição social. Calma que não acabou. Por quê? Que ele vai recolher como? Através de um DARF. E como você está aqui numa aula prática, eu vou te mostrar inclusive como fazer esse DARF. Vem comigo que eu vou te mostrar. Deixa eu só abrir aqui o DARF aqui para a gente fazer. Beleza. Vamos lá agora. Agora sim dá para a gente fazer. Ó. Vamos entrar aqui, ó. Cicalc Web. Cicalc Web. Cicalc Web. Então você vai entrar no site Cicalc Web, tá? Cicalc Web. Entra no site Cicalc Web logo. Isso. Vamos entrar aqui.
Pronto, esse aqui é o site. Vem aqui em preenchimento rápido. Preenchimento rápido. Depois, você vai colocar lá o CNPJ do seu cliente, tá? Como a gente está falando de informações, e nós temos a LGPD, eu vou usar o CNPJ, digamos, universal, o primeiro CNPJ que foi feito, que é o CNPJ do Banco do Brasil, tá? Então é 00 123 123 1231 91. E tá ótimo. Beleza. Tá aqui, ó. Banco do Brasil. Professor, mas você falou que banco não pode ser do lucro presumido. Eu estou te dando um exemplo. Vai estar o nome da sua empresa, do seu cliente aqui, o CNPJ do seu cliente. Isso aqui é só para título de realmente a gente poder entrar no sistema da Receita Federal. Pronto. Feito isso, agora a gente vai começar. O que eu vou fazer? Vou colocar o código. Qual que é o código? Vamos cá. Ó, então é imposto de renda 2089. Vamos lá? Vem cá. Código da Receita 2089. Pronto. Lucro presumido. Legal. Data da consolidação, vai estar a data que você colocou. Número de referência só se tiver alguma situação, tá? Não vou entrar nesse método, a gente fala sobre isso dentro da mentoria, inclusive. Valor da cota pode ser parcelado, dá para parcelar, tá? Como que é a parcela? Parcela funciona assim, ó. Você pode parcelar desde que não haja nenhum valor menor do que R$1.000. Então não pode ter um DARF menor do que R$1.000. E só pode parcelar em 3 vezes. A primeira não tem juro, a segunda vai ter a questão da Selic mais 1%. Então dá para parcelar desde que não tenha nenhum valor menor do que 1.000 e pode ser parcelado em até 3 vezes, ok? Nesse caso aqui a gente vai fazer em uma cota só. Vamos aqui em uma cota. Vamos fazer isso aqui sobre o primeiro trimestre, só para ficar organizado. Qual foi o valor que deu? 10.879,30. 10.879,30. Beleza? Vai ser uma cota única, e é 2025, te manda calcular. Pronto, fizemos aqui o DARF do imposto de renda. Agora a mesma coisa na contribuição social. Qual que é o código? 2372. A gente vem cá, volta aqui, fecha aqui e faz 2372. 2372, tá lá, lucro presumido, arbitrado, é contribuição social. Beleza? E a gente vem cá e coloca o valor. Qual foi o valor que a gente encontrou? 914,82. 914,82. E 82. Vamos lá colocar a cota única também. Nós estamos colocando que é o primeiro trimestre. Cota única e mandamos calcular. Feito isso, beleza. Marca aqui do lado, marca. E agora a gente consegue emitir o DARF. Lembre-se, tá? Vai aparecer o CNPJ do seu cliente e o nome do seu cliente. Vamos mandar emitir o DARF, emitir o DARF e aí, feito. Pronto, aqui. Esse é o DARF que o nosso cliente vai receber para fazer o recolhimento do imposto de renda e da contribuição social. Vai estar o nome dele aqui, né? CNPJ, período de apuração, lá, 31/3/2025, que é o final do primeiro trimestre. Qual que é a data de vencimento? Sempre vai ser o último dia útil do mês subsequente. Então, no primeiro trimestre vence até o dia 30, né? O último dia útil do mês de abril. O segundo trimestre vai vencer no último dia útil do mês de julho. O terceiro trimestre vai vencer no último dia útil do mês de outubro e o quarto trimestre vai vencer no último dia útil do mês de janeiro do outro ano, tá? Legal? Então tá aqui, esse é o imposto de renda, e esse aqui é a contribuição social. Feito isso, primeiro exemplo feito. Prática, mundo real, tá? Vamos agora para uma empresa de prestação de serviço? Vamos pegar agora aqui uma empresa, por exemplo, um dentista, tá? Um dentista. E esse dentista faturou no trimestre R$170 mil. R$170 mil. Qual é a presunção normal, regra geral de um dentista? Regra geral é 32%. Mas olha bem para mim aqui, vem comigo, deixa eu te explicar uma coisa importante. Nós temos uma situação que a gente pode, para as áreas médicas, ou seja, médicos, dentistas, a depender do caso, alguma questão envolvendo fisioterapeuta, mas eu prefiro deixar bem médico e dentista, e também as empresas que são de exames, né? Tanto o exame de sangue, como também as empresas de exame de imagem. Estas empresas, se elas tiverem procedimento médico
Procedimento é diferente de atendimento clínico. Procedimento é o que está escrito lá na RDC número 4, tá? De 1 a 4, na verdade. RDC de 1 a 4, lá da Anvisa, tá? Nós temos a Anvisa, o RDC 50 da Anvisa, e aí tem lá o procedimento lá de 1 a 4, atribuições de 1 a 4, e lá fala se aquilo é equiparável ou não a uma questão hospitalar. Então, tudo isso que eu estou te contando existem empresas que elas podem, mesmo sendo obrigadas a tributar 32, se elas tiverem procedimentos hospitalares, baseado no que está escrito lá no RDC 50 e fazendo todos os procedimentos envolvendo a questão societária, ela pode deixar de tributar em 32 e tributar em 8. Ou seja, presumir, né? Ela pode deixar de presumir em 32 e presumir em 8. Dá uma diferença, mas muito grande para o cliente, tá? Mas não forcem a barra, não forcem. Mas não forcem a barra mesmo. Mas usem isso como uma grande oportunidade. Dentro da mentoria, a gente explica isso. Inclusive, a gente fez vários e vários planejamentos para esse tipo. Você já parou para pensar se não é melhor fazer pessoa física, Simples Nacional, anexo 5 ou lucro presumido para um médico? Então, tem que fazer conta. Esse é o planejamento tributário. Então, tem que entender essa lógica. Mas lembre-se, estou te contando que existe a possibilidade. Tem um oceano de situações que você precisa entender para fazer a equiparação. Mas não. Se alguém te falar que para fazer equiparação hospitalar precisa ser advogado, desculpa, mas não é verdade. Eu tenho vários alunos advogados e eles sabem o que eu estou dizendo. Advogado não é uma prerrogativa fazer a equiparação hospitalar. Qualquer empresa que tenha de verdade as situações envolvendo procedimento pode ser equiparada pelo seu próprio contador. Só que o contador tem que saber fazer. Inclusive, dá para fazer a recuperação para trás se ela estivesse organizada e só não fez a presunção da maneira correta, tá? Isso é sério, importante, a gente faz muito isso dentro do nosso treinamento, dessa mentoria, tá bom? Vamos lá então. Eu tô fazendo isso aqui, é um disclaimer. Eu tô mostrando a regra geral, né? Mas tem esse detalhe diferente. Você tem que estar antenado sobre esse detalhe diferente. Então vamos lá. Esse nosso cliente aqui faturou R$170 mil. 170 mil reais. E beleza, só que ele teve uma outra receita. Vou até colocar aqui como negrito. Ele teve uma outra receita. O que é essa outra receita? Essa outra receita poderia ser uma aplicação financeira que rendeu 15 mil reais no trimestre, ou poderia ser algo que ele vendeu e teve um ganho de capital baseado naquilo que está lá dentro da IN 1700. Ou, o que eu gosto de dar nesse exemplo aqui, é que esse cliente ele fez um prédio, né? A clínica linda, maravilhosa. A clínica dele é maravilhosa. E ele fez lá e sobrou sala. Né? Tem salas lá que ele não está usando. E um amigo dele, que é dentista, falou assim, escuta, você não quer me alugar uma sala dessa aí, não? E aí ele pensou e alugou para o amigo dele. Por quanto que ele alugou? 5 mil reais no mês. Então ele alugou para o amigo dentista por 5 mil reais por mês. A pergunta é, esta empresa dele tem lá dentro dos quinais, né, o que ela tem de atividade, pode ser feita locação de imóveis? E aí não tem, não está no contrato, não está nada. Então, neste caso, tem que fazer o recolhimento do imposto de renda e da contribuição social como outra receita, ou seja, receitas não operacionais. Por que tem que fazer como receitas não operacionais? Porque esse camarada... Eu tô rindo, porque assim, geralmente quando eu falo isso, algumas pessoas falam assim, professor, mas se não tem KNAI não pode. Eu aprendi na faculdade que se não tem KNAI não pode fazer, não pode. Ok, não pode. Eu sei que você aprende na faculdade que não pode. Mas, se ele tem o faturamento, a Receita Federal quer saber do imposto dela. Ela não quer saber se pode ou não pode. Ela quer o imposto. E neste caso, como é uma receita que não é operacional dela, a gente faz isso depois da presunção. Não é dentro da presunção. E dá diferença. Vai ficar mais caro, mas é a forma de fazer. Você vai entender agora, tá? Então pensa, ele teve um faturamento no trimestre de 170 mil reais, isso é faturamento do dentista, e ele mensalmente cobrou 5 mil de aluguel desse amigo dele, deu 15 mil de outras receitas. Vamos lá então? Então a gente vai vir cá para presumir. Esse caso aqui não tem procedimento, que a gente estava falando, 170 mil vezes 32%, beleza, igual, e aqui, a mesma coisa, 170 mil vezes 32%. Boa!
Então nós encontramos 54.400. Esse é o valor da presunção, tá? Presunção. Lembrando, foi 32% que a gente usou porque é uma área de serviços, né? Mas tem as receitas, outras receitas. O que a gente faz agora? A gente soma, só depois que a gente somar. Então pega aqui, soma. Vou pegar essa aqui com essa. Beleza. E aqui, igual soma. Essa aqui com essa. Olha isso aqui, eu vou até aumentar para você entender melhor isso aqui. Deixa eu aumentar mais ainda. Olha isso aqui. Você concorda comigo que 54.400 não ia ter adicional de imposto de renda? Não ia ter adicional. Por que não ia ter adicional de imposto de renda? Porque é menos 60 mil. Mas quando eu somo com outras receitas, que não teve a presunção nessas outras receitas, foi para 69.400. E aqui teve a obrigatoriedade da gente fazer o cálculo do adicional. Isso aqui que eu estou te mostrando é algo que dá muito problema na ECF, tá? Às vezes o contador não sabe que teve essas receitas, não sabe que teve a questão da receita financeira, não sabe. E vai mandando as guias trimestre a trimestre. Quando chega lá em julho do outro ano, a gente vai fazer ECF, e aí a gente vai ver e descobre que tem lá uma receita que não estava vindo, que não estava sendo contabilizada. Teve um imobilizado, né? Um ganho de capital de imobilizado que não foi feito o cálculo, porque o sistema não estava parametrizado corretamente da contabilidade. Enfim, chega na ECF, aí a gente faz lá a ECF bonitinha, importa a ECD dentro da ECF, faz... Quando olha aqui na ECF, deu lá 25 mil reais a pagar. Aí você vai ver o DARF que mandou para o cliente foi de 18. O 25 é o certo, que tinha que ter pago, só mandou 18. Sabe o que acontece nessa hora? Não tem outra conversa. Tem que calcular o DARF lá do primeiro trimestre do ano anterior e mandar para o cliente pagar a diferença com multa e juro. Sem conversa. Não, professor, como que eu faço para arrumar a ECF? Não tem jeito de arrumar a ECF, o cálculo está errado, a base de cálculo está errada. Então isso acontece muito por falta desse conhecimento mais profundo em relação às lógicas para a base do imposto de renda e da contribuição social dentro do lucro presumido. Vamos lá, qual que é o adicional então? O adicional, 69.400 menos 60 mil, não é? Beleza, 9.400 é a base do adicional. Vamos calcular então? Igual 69.400 vezes 15%. 10.410. Agora a gente calculou o adicional. 9.400 vezes 10%. Bola, beleza. Pronto. Agora vem cá. Soma esse com esse. Pronto. Nós já sabemos o imposto de renda. E agora a contribuição social? Mesma coisa. Não tem adicional, né, de imposto de contribuição social. Vamos calcular direto. 69.400 vezes 9%. Beleza. E agora a gente faz o cálculo. 6.246. Absolutamente a mesma coisa. O que tem que fazer? Tem que ir lá no site de cálculo web, gerar um DARF, né, com o código 2089 para a questão do imposto de renda e um código 2372 para a contribuição social. Beleza? Fizemos o segundo exemplo. Vamos fazer o exemplo agora de transportadora? Vamos lá. Transportadora. Vamos nessa. Transportadora. Por que menos de 60 mil, Raquel? É porque na época foi definido que quem tivesse um lucro de até 60 mil reais podia ficar só com essa alíquota efetiva de 15. E quem tivesse mais, aí tinha que pagar um pouquinho a mais. O que eu estou tentando deixar claro para vocês é que nessa legislação que foi feita na época foi uma forma de dar um benefício para quem era pequeno. Só que 60 mil reais lá, 30 anos atrás, era muito mais dinheiro do que é hoje. E esse valor não foi atualizado. Em 30 anos continua sendo a mesma coisa. Boa. Vamos lá. 1.816. Esse aqui é o valor que nós temos na nossa transportadora. A transportadora de cargas, a presunção dela é 8. Professor, mas transportadora não é serviços de transporte de cargas? Não é serviço? Por que não é 32? Porque esse federal entende que o lucro médio de uma transportadora é só 8%. Lógico, tá? Só que essa transportadora aqui, ó, ela teve uma questão, ó. Ela teve aqui, ó, um ganho de capital, tá? Aqui como outra receita. O que é esse ganho de capital aqui? Nesse exemplo, vamos falar que ela vendeu um caminhão. Ela vendeu um caminhão. E ao vender um caminhão, nós precisamos calcular o imposto de renda e a contribuição social junto com o que ela tem de receita ali dentro. Só que só vai depois da presunção. Essa outra receita não vai ser presumida, é depois, é após. E aí, como funciona isso aqui? Você tem que analisar qual foi o valor que vendeu, vai vender no caso, né? Qual o valor que vai vender esse caminhão? Tá, vamos falar, X. Qual o valor de entrada desse caminhão?
Ah, o valor de entrada geralmente é maior do que o valor de saída, professor. O valor da compra geralmente é maior que o valor da venda. Tudo bem, mas aí a gente tem para o próximo passo. O próximo, foi muito goiano agora, né? O próximo passo. Qual que é o próximo passo? Analisar a depreciação fiscal. E aí eu tenho que ver qual que é a depreciação fiscal que aconteceu. No caso aqui, 4 anos. Então, se tiver 5 anos, a depreciação foi total. Então, o valor que faz sair na venda é o valor total que vai para a base de cálculo aqui, no caso do ganho de capital. Tudo bem? Entendeu essa lógica aqui? Isso aqui é importante, tá? Tá vendo que eu estou aprofundando cada vez mais em conhecimento com você? Bora então? Olha só. 1.816.325 vezes 8%. Boa, tá aqui. Agora a gente vai fazer a contribuição social, 1.816 vezes 12%. Muito bom. E agora? Agora a gente soma, né? Porque tem a questão da outras receitas. Por que eu tô deixando muito assim, focando nessa parte das outras receitas? Porque eu sei que você viu isso na faculdade, muito pouquinho e tal, tá vendo, talvez você esteja lá na faculdade ainda. Mas isso aqui é mundo real, gente. Às vezes acontece do sistema estar parametrizado de maneira incorreta e ele não pegou o CFOP lá, o 5551. Ou às vezes a dona transportadora nem emitiu nota fiscal disso aqui. Tá? Vendeu, tá vendido, tá feito e nós não ficamos sabendo. Isso aqui é problema, tá bom? Tem que entender toda essa lógica. Então tá lá a base de cálculo 265.306 e agora soma esse com esse. Boa. 337. Então tá aqui. Boa, tá aqui. Lembra disso, tá? Contador, confere. Vamos para o adicional agora? Agora deu um adicional bonito, assim, bonito entre aspas, né? Imposto nunca é bonito. Imposto nunca é bonito. Menos 60 mil reais. Menos 60 mil reais. Então aqui deu 205 de adicional. Vamos fazer o cálculo agora? Então vai ser 265 vezes 15%. Legal. E agora a gente calcula o adicional. 205 vezes 10%. Vezes 10%. Vamos lá. Onde, Katsu, entra a reforma tributária nisso? Calma, Simon. Calma, vou te mostrar. Calma. Só que, na boa, não dá para a gente poder trabalhar dentro dentro da área fiscal hoje como se a gente estivesse numa cripta, lá na esfinge, um faraó. Não, vou esperar a reforma tributária entrar em vigor. Não, você tem que saber o hoje, tem que entender o amanhã e tem que fazer paralelo para poder fazer planejamento tributário para o cliente. Vou falar ainda hoje com você. Vamos lá. Soma. Beleza. E aí eu pego aqui e somo os dois. Pronto. Então, de imposto de renda, 60 mil reais. Legal. Agora vamos na contribuição social. Esse aqui, vezes 9%. E agora eu repito aqui. Esse aqui. 30.416,31. Isso aqui é o valor da guia de imposto de renda, esse aqui é o valor da guia da contribuição social, que você precisa entender, que você precisa pegar a lógica em relação a isso aqui. Isso aqui é o que vai para o cliente. Não, isso aqui é diferencial, não é? Isso aqui é diferencial. Fala aí, se isso aqui, se você já viu até agora, nem tem muito mais, mas se você já viu até agora, realmente foi mudança de nível, escreve aí, hashtag mudei de nível. Coloca aí, hashtag mudei de nível. Hashtag mudei de nível. Posto de gasolina não é 1,66? Não. 1,66 é... Não é isso, tá? Não é. É 1,6. Olha lá. Hashtag mudei de nível. Coloca. Coloca aí. Hashtag mudei de nível. Boa. Boa. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ó. O que mais acontece nessa situação? Mais acontece é não entender a lógica. E não entendendo a lógica, fica totalmente perdido. Absolutamente perdido. Germás, me coloca aqui em pé, por favor. Ó, seguinte, olha bem para mim aqui, olha bem para mim. O que tem de contador que já tem a sua própria carteira de clientes, já está correndo, mas não consegue crescer e pegar clientes melhores, simplesmente porque não domina o lucro presumido e lucro real. O que tem não está no gibi. Um problema que acontece em relação a essas empresas do Simples, e esses não estou falando que são os melhores clientes, geralmente não são.
aqueles clientes que são desenquadrados à força do Simples Nacional, eles trabalharam janeiro todinho e lá para o dia 15 de fevereiro que você descobriu que ele não era do Simples porque não deu para fazer o parcelamento, não foi aceito o processo dele e agora tem um monte de coisa para resolver para trás. Tem que fazer. Se é uma empresa de comércio, você vai ter que levantar o inventário dessa empresa. Ao levantar o inventário dessa empresa, você vai ter que ver qual que é o crédito CMS que essa empresa do Simples tem direito. Professor, você entendeu direito? A empresa do Simples tem direito a crédito? Tem, porque agora ela não é do Simples mais. Ela foi desenquadrada. E aí o que ela tem de estoque, ela vai gerar, vai pegar aquilo e gerar aquele crédito. Só que tem que informar isso. O inventário tem que informar lá dentro do bloco H, do SPED, né? FD, CMS, PI, e a parte que envolve o crédito de CMS efetivamente tem que informar também lá no bloco E, tá? Lá no bloco E, lá no E100, E110, informar qual foi o valor dos créditos de ICMS. Mas isso é a teoria linda, né? Isso está escrito na legislação. Vamos para o mundo real? Para o mundo real, esse camarada foi desenquadrado dia 15 de fevereiro. 15 de fevereiro foi descoberto. E aí você vai avisar para ele, e aí ele fala, mas como assim? Não sei o quê, eu vou entrar na justiça porque eu precisava, tal, e não sei o quê, e vai. E ele está emitindo nota fiscal desde 1º de janeiro, com maneira errada, como se fosse simples, ele já era presumido. E está emitindo sem estar, o quê? Com destaque do CMS. E agora, você tem que fazer o quê? Parametrizar o sistema dele, pedir para ele levantar esse estoque, e arrumar para trás tudo. Então, primeira coisa que tem que acontecer aqui que você precisa entender. As notas fiscais que saíram erradas, NFE, modelo 55, você vai fazer uma nota fiscal complementar para cada nota fiscal que saiu errada. Para cada nota fiscal que saiu errada, você faz uma nota fiscal complementar. E lá na observação você coloca a chave da nota. Lembrando que a nota fiscal complementar de ICMS não tem valor total, não tem valor de produto. O que aparece é base de cálculo de ICMS e valor de ICMS. E lá no produto aparece só nota fiscal complementar de ICMS e aparece base de cálculo de ICMS e ICMS. Essa nota fiscal não tem produto, não tem valor, não tem total, só ICMS. Você tem que fazer uma para cada nota fiscal que saiu errada. Professor, mas o meu cliente, na verdade, é uma empresa que tem a NFC. Ele vende para consumidor final, é NFC, não tem NFE. E agora? Neste caso, você vai ter que fazer também uma nota fiscal eletrônica complementar para as NFCs. A grande vantagem é que você vai poder dar uma acumulada. Você acumula o dia, pega todas as NFCs do dia, acumula ela, aí você tem que colocar qual é o nome das notas fiscais, né, lá na observação, e aí coloca e faz lá essa nota fiscal complementar para o cliente, e ele vai ter que pagar esse CMS, e geralmente esse CMS vai estar atrasado, porque você lembra? Só descobriu que não era mais o Simples lá para o dia 15 de fevereiro, até parametrizar o sistema, tal. Geralmente isso entra lá em março para arrumar ainda essa empresa que está lá de janeiro. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, de mundo real. Quando você falar para o cliente, eu preciso do estoque, geralmente vai aparecer para você no estoque, dois tipos de estoque. O estoque no papel de pão, não é todos os clientes, né, gente? Não é todo empresário. Temos muitos bons empresários, lógico que sim. Mas tem empresário que vai aparecer no papel de pão. Os números lá escritos assim. E tem estoque que vai aparecer que, tipo assim, tem 4 milhões de reais de estoque. Professor, qual o problema desse cliente ter 4 milhões de reais de estoque? Nada, se tiver de verdade. O problema é que tem algumas empresas nessa época também que são desenquadradas não só por causa do parcelamento, mas foram desenquadradas porque o Estado ou a Receita Federal desenquadrou eles baseado lá no artigo 84 da resolução CGSN 140 de 2018, que fala sobre falta de nota fiscal, lá também fala sobre 80% das vendas, sabe? O valor das vendas é menor do que 80% do valor total das despesas. Está lá no artigo 84 dessa resolução CGSN 140 de 2018. E aí esse camarada que foi desenquadrado agora, tem lá no sistema dele 4 milhões de reais. Quando você chega lá dentro da empresa, você olha e fala assim, não deu para contar R$1.000 aqui de estoque. Por que tem 4 milhões, 2 milhões, enfim, você está entendendo? Porque geralmente esse camarada que foi desenquadrado à força, ele esqueceu de emitir nota fiscal durante, sonegou. E aquele estoque, você vai usar ele? Sério que você vai usar ele lá dentro do SPED para tomar crédito CMS?
Então, por isso que eu falo que uma coisa é o que está escrito lá dentro do regulamento CMS, lá dentro da CREP 9580, lá dentro da Lei Complementar 123, ou agora, né, dentro da Lei Complementar 214 da Reforma Tributária. Outra coisa é o mundo real. O mundo real é todo dia você desviando de bala. Desviando de bala, que eu falo, é desviando de problema, para não tomar multa, para não realmente acontecer coisas que são terríveis do ponto de vista de você ser responsabilizado por algo que você não fez. Porque você não pode aceitar ser envolvido em uma situação que você não teve nenhum tipo de situação. E o que você faz? Você se protege, você documenta, você faz tudo isso. Mas isso que eu estou te falando é o mundo real que acontece no dia a dia. E aí? Professor, tá bom, mas tem lá 4 milhões de reais. E agora, o que eu vou ter que fazer? Você vai ter que fazer cliente, me dá o valor do seu estoque. Me dá o valor do seu estoque. Qual que é? Não, o valor certo é 25 mil reais. Então é 25 mil reais. Professor, mas eu coloquei lá na Defis e tal, 4 milhões. Então, vai lá dentro do Estado e faz uma denúncia espontânea. Essa é uma forma de resolver também essa questão de estoque. Eu estou te contando as situações que existem e as formas que fazem para ser regularizado. Porque como que você coloca um estoque astronômico em relação a um valor que é mínimo? E isso eu estou falando de estoque, tá? Um outro problema que a gente vai discutir melhor amanhã, na aula do lucro real, é a questão do caixa. Sabe o caixa? A conta caixa? A conta caixa de uma empresa lá que fatura, sei lá, uns 1,5 milhão de reais por ano, a conta caixa dele tem 2 milhões e 500. 2 milhões e 500, 700 mil reais. Como que alguém tem 700 mil, 2 milhões de reais de dinheiro dentro da empresa? Isso não existe. É lógico que a contabilidade é irreal. Mas amanhã eu falo sobre isso com você. Certo? Tudo isso que nós estamos falando, eu preciso te dizer que quando você não domina, isso é só um pouco, quando você não domina isso, vai chegando a ficar frustrado. Você começa a ficar frustrado. E essa frustração do ponto de vista de você não ver como realmente melhorar, é o que a gente chama de o problema da lesma. Esse é o maior problema, o problema da lesma. E existe o problema da lesma na contabilidade. O que é o problema da lesma na contabilidade? A lesma, ela é aquela coisa asquerosa que não te deixa progredir, não te deixa crescer na profissão. A lesma é aquela situação que lá onde você está, seja você um analista fiscal, seja você que já tem a sua própria carteira de clientes, o seu escritório, que fica lá te travando e não deixando você mudar de nível de verdade. Ela te impede de saber realmente o que fazer, ter conhecimento. Ela te impede de fazer o que é certo. E aí você começa a fazer o que dá para fazer, na correria, do jeito que dá, vamos fazendo, e aí vai ficando cada vez mais inseguro, cada vez mais com medo. Por quê? Porque vira e mexe, sabe o quê? Acontece chegar aquelas multas, e multa cara, multa pesada. E a lesma vai subindo no profissional e vai fazendo o quê? Paralisando ele. Tem muito profissional da contabilidade que fica só revoltado com a contabilidade, quer desistir, está revoltado com a Receita Federal, com esse tanto de obrigação acessória. E de verdade mesmo, é muita coisa. O contador trabalha muito, isso é verdade. Muito, a gente trabalha muito. O primeiro semestre do contador é desumano. Mas desculpa, o contador é resiliente. O contador continua. Agora, o contador que está sendo, fugigado pela essa lesma, totalmente lambrecado, dominado por essa lesma, o que acontece com ele? Ele paralisa, ele só reclama. Aliás, o contador que fica só reclamando, que não vê solução, que não vê, só reclama. Esse cara, pelo amor de Deus, gente, cuidado, viu? Reclamar todo dia, toda hora, dá AVC, dá infarto, no mínimo entorta a boca, fica lá piscando, dando seta para a direita. Não tem lógica, não pode. Você tem que encontrar uma saída, mas a lesma não permite, ela vai cada vez mais te pegando, e tem pessoas que estão com a lesma já na cabeça, que não deixa ela ver oportunidade. Eu estava falando, por exemplo, a questão das clínicas médicas. Clínicas médicas é uma baita de uma oportunidade, é para todo mundo que sabe fazer, mas tem muita gente que simplesmente por não dominar o lucro presumido, não faz as situações de buscar novos clientes, angariar novos clientes que fazem a questão de clínicas médicas.
Você que ainda nem está na área ainda, você consegue buscar os valores para trás que foram pagos de maneira incorreta. Mas a lesma vai te paralisando, vai dominando, te jogando cada vez para baixo. Eu estou falando disso porque eu vejo no dia a dia pessoas que não sabem sair do lugar e não veem que isso é o mal da lesma. A lesma que trava, que para, que paralisa o contador. Isso não pode continuar. Se você não sabia o que estava te paralisando, se você não sabia o que te fazia reclamar, sofrer, ficar lá, que essa profissão é muito ruim, se você não sabia o que era, eu quero te dizer, é a lesma que te paralisa e não te deixa ir à frente. Isso tem que mudar. Isso precisa mudar, ok? Vamos lá. Vamos falar agora a comparativo em relação ao lucro presumido e a reforma tributária. E nós temos muita coisa para comparar. Nós temos muita coisa para comparar. Seguinte, essa lesma não pode ficar com você. Não, chega. Coloca aí, hashtag Xolesma, tá? Isso aqui não pode continuar. Coloca aí, hashtag Xolesma. Sai fora, você não aceita. Você não vai ser um contador que é afetado, que é totalmente incapacitado, dominado pela lesma. Não, você domina. Então coloca aí, hashtag Xolesma. Hashtag Xolesma. Aí sim, muito bom. Você não vai ser dominado pela lesma. Não aceito. 2025 é um ano de mudança, novidade. Bora falar então das situações envolvendo a reforma tributária, lei complementar 214 e o lucro presumido. Vamos lá então, que nós temos muita coisa. Primeiro, PIS e COFINS. Vamos falar de PIS e COFINS primeiro, que é hoje, tá? Você tem que aprender como funciona hoje. O PIS e COFINS hoje ele é cumulativo. O que é cumulativo? Não tem direito a crédito. O PIS e COFINS hoje, você vai fazer 0,65 de PIS e 3% de COFINS. Então a empresa faturou no mês R$100 mil, 0,65 de PIS e 3% de COFINS. Beleza? Tudo bem até aqui? Isso é hoje. Não dá direito a crédito. Sempre sem crédito. Amanhã você vai ver que o PIS e COFINS ele é não cumulativo. E aí ele sendo não cumulativo tem direito a crédito. E isso é uma coisa que impacta na hora de fazer o planejamento tributário, né? No planejamento tributário a gente olha a questão do imposto de renda, da lucratividade, mas também tem que olhar a questão que no presumido não tem que a alíquota do PIS é mais baixa do que a alíquota lá do lucro real. Vamos lá, 0,65 de PIS, 3% de COFINS, isso no lucro presumido, 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS, isso no lucro real. Isso estou falando de hoje, mundo real hoje. Lá no lucro real tem direito a crédito. Tudo dá direito a crédito? Não, tem um monte de coisa que não dá direito a crédito. Aliás, se você quer entender um pouco de como funciona o PIS e COFINS, eu estou falando de um pouco, é para você entender aonde está a legislação. Nós temos a Lei 10.833, mas para poder condensar a máximas situações no mesmo lugar, IN 2121. Anota aí. PIS e COFINS e IN 2121. É lá que a gente tem o condensado do que é a legislação do PIS e COFINS. Certo? Beleza até aqui? Então isso é hoje em dia, funciona dessa maneira. A gente faz todo mês, apura isso organizadamente. O que vai acontecer agora com a reforma tributária através da Lei Complementar 214? Através da Lei Complementar 214, nós temos agora a CBS. E a CBS, ela é totalmente não cumulativa. Ela é irrestrita de créditos. Não importa agora, daqui para frente, né? Quando começar, não importa se é presumido ou se é real. Vai continuar existindo lucro presumido, vai continuar existindo lucro real. Porém, a questão do PIS e COFINS sai de cena e ao sair de cena entra a CBS. E para os dois regimes tributários vai ser não cumulativo. Para tudo. Ou seja, agora vai impactar para caramba como funciona a questão do planejamento tributário. E aqui eu quero fazer algumas considerações com você. Quando eu estou falando que isso aqui é não cumulatividade ampla e irrestrita, é irrestrita. Nós, contadores, vamos gerar crédito para o nosso cliente pela contabilidade. O sistema que a gente usa, o software contábil, vai gerar crédito para nós, contadores, se a gente não for do simples total. Isso você viu na aula de ontem. Ok? Energia elétrica vai gerar crédito. Hoje já gera, né? No lucro real já gera, mas vai gerar para presumido. Contratou uma empresa para fazer a fachada. Gera crédito. Todas as situações que forem feitas com uma outra empresa, que é da CBS e BS, que se ela for do simples ela não vai gerar esse crédito,
vai gerar crédito amplo e irrestrito. Isso está dentro da Lei Complementar 214, que estava lá também lá dentro da Emenda Constitucional 132, lá de 2023. Amplo e irrestrito. Professor, tá bom, mas começa agora? Não, calma aí. Este ano é o ano de fazer conta para os nossos clientes. Não começou agora, a gente tem que começar a o quê? Fazer conta, planejamento tributário, analisando o melhor para agora e o melhor dali para frente. A gente vai ter que analisar fornecedor, a cadeia de fornecedores do nosso cliente. Nós vamos ter que analisar as situações que envolve como que ele faz a operação dele envolvendo parceiros. Porque pode ser que tenha parceiros que está na pessoa física ou que está no Simples. Vai ter que trocar esses parceiros, esses pessoas chaves, né, empresas chaves, para realmente ficar mais barata a operação dele. Então, um planejamento tributário com a reforma tributária, ele é assim, ó, hoje já é, né? Hoje já é assim, cada empresa é uma empresa. Mas com a reforma tributária, aí que vai ser mais, porque pode ser duas empresas assim, ó, bonitinha, irmã, fatura a mesma coisa, que vai dar diferença só pela questão dos fornecedores. Só pela questão dos fornecedores, tá? Ok até aqui? Então, amplo e restrito, amplo e restrito. E quando começa? Começa no ano que vem, 2026, é o teste, que vai ser 0,9 e 0,1, tá? Lá dentro da COFINS. Então a gente calcula hoje a COFINS, vai tirar 1% dentro da COFINS e isso vai ser para a CBS. Por que eles vão fazer isso? Para poder testar a alíquota. Qual que é a alíquota hoje da CBS e CBS? Na Lei Complementar 214 não se trata de alíquota. O que a gente tem é um range. Né? A gente está acompanhando a reforma tributária desde lá da EPL 45, né? A 45. Nossa, 2018 começou, 2020, 2021. Nós estamos falando de uma situação que em 2026, agora, é o teste para saber a alíquota. 2027 entra 100% do PIS e COFINS, saindo, entra 100% do CBS e sai 100% do PIS e COFINS, tá? Então, 2027, todas as empresas do presumido do real e aquelas que quiserem optar do Simples Nacional vão estar obrigadas ao CBS e vai ter direito a crédito e vai gerar crédito também ali para os seus clientes, ok? Até aqui tudo bem? Aqui eu quero pegar com você uma situação. Esta questão da não cumulatividade ampla e restrita, ela não pode passar dessa aula do tipo assim, eu ouvi falar, dá crédito. Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma das maiores mudanças em relação à reforma tributária. A outra eu vou te falar daqui a pouquinho. Mas essa é uma das maiores. Esse crédito amplo, essa palavra, amplo, ou seja, tudo, né? Ou quase tudo, bem mais que o PIS e COFINS, e irrestrito. Não, pode tomar crédito. Ok? Lógico, vai ter o split payment, tem muita coisa na reforma tributária, mas eu vou só focando aqui em relação a fazer um paralelo com o PIS e COFINS. Fazendo agora um paralelo com o ISS, eu preciso fazer também o paralelo do ISS. Hoje, o ISS, a gente tem as empresas de serviço, né, que fazem esse recolhimento. Essas empresas de serviço, elas têm uma alíquota que pode chegar no máximo a 5%. A Lei Complementar 116, anota aí, Lei Complementar 116, é que trata a respeito do ISS. Lógico, tem 5.572 municípios, ou 570 alguma coisa, de municípios. Cada um tem o seu próprio regulamento municipal tributário. Sim, cada um tem. Mas tem que beber na fonte, que é a Lei Complementar 116. E a Lei Complementar 116 estabelece que o ISS vai de 2% até 5%. Na Lei Complementar 116 estabelece que o ISS é devido para o local do prestador de serviço. Artigo 3º da Lei Complementar 116. O ISS é devido para o local do prestador de serviço. Por exemplo, você vai lá e me contrata para fazer uma mentoria individual aí no seu escritório, né? Você vai pagar lá 30 mil reais. Não, vem cá, professor, eu preciso aqui, você fica comigo 2 dias aqui para poder fazer os fluxos, as operacionalizações aqui do meu escritório. Tudo bem, 30 mil reais. Eu vou aí, suponhamos, eu estou aqui em Goiânia e você está aí em Blumenau. E eu chego aí em Blumenau, fico 2 dias com você, emito meu fiscal de serviço. Para onde vai esse ISS? Para Goiânia. Para Goiânia. O ISS é devido para o local do prestador de serviço. Professor, mas eu tenho uma empresa que vai para... Calma. Aí lá nesse artigo 3º tem 25 incisos que tratam sobre que a obrigatoriedade vai para o destino. Mas essa é a exceção da regra. São 25 incisos que falam do destino.
Regra geral é que o ISS vai para o local do prestador de serviço, ok? Vou aí, faço um processo com você, organizar o escritório, manda nota fiscal, R$30.000. O ISS, 5% vai para onde? Então, 5% de R$30.000 vai vir cá, R$1.500 para Goiânia. Tudo bem aqui? Esse é hoje, é assim, funciona assim. Com a reforma tributária, a gente tem a IBS. E a IBS, ela vai substituir tanto o ISS, que é de serviço, como também a questão do ICMS, que é o do comércio. Então, o IBS pega as duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem aqui? Pega as duas coisas. E o tributo agora não vai mais para a origem. O tributo agora vai para o destino. Professor, eu concordo, tá certinho, é isso mesmo, tá certo. Tá tudo bem. Não vamos fazer juízo de valor. Técnico, de maneira técnica. O IBS, no final, que era ISS, não vai mais para a origem. Então, eu vou aí no seu escritório, faço o meu trabalho, emito nota fiscal, a IBS vai ficar para Blumenau e não vai ficar para Goiânia nesse caso, tá? Quando começa isso? Nós vamos ter um período de transição, 29, 30, 31 e 32, ok? 90%, 80%, 70%, 60%. Quando chegar em 50%, vai ficar, 2033 começa cheio a IBS para todo mundo. Eu falei agora só de ISS. Mas lembra que eu falei que o IBS vai ficar para o destino? Isso vale também para o que a gente tem hoje de ICMS. Hoje o ICMS vai para onde? Ah, professor, vai para... Sei não, para a origem. O ICMS é da origem. Pensa comigo, uma empresa emitiu uma nota fiscal, vendeu um produto, ela está em São Paulo, e vendeu um produto para Bahia. Ao vender um produto lá de São Paulo para Bahia, vamos falar que é de consumidor para consumidor, um produto para revenda, tá? Consumidor para consumidor. Ao vender, São Paulo, né, a empresa vai emitir nota fiscal, 7% é a alíquota, né, de São Paulo para Bahia é 7%, e esse 7% é de quem? São Paulo. A Bahia que lute. Não, a Bahia que lute. Ok? Se aquele contribuinte que estiver comprando de São Paulo for uma empresa do Simples, aí São Paulo fica com 7 e lá na Bahia vai ter um diferencial da alíquota. Isso hoje, tudo é hoje. O diferencial de alíquota, né, entre 7 e a alíquota da Bahia, que acontece hoje, 18%. Se não mudou, acho que tem uma modificação agora, um monte de alíquota mudando. Enfim, a diferença vai para a Bahia. Tudo bem aqui? Legal. Vamos pensar agora que essa empresa de São Paulo está vendendo para um consumidor final. Ela está vendendo para um consumidor final e falar que está vendendo de Brasília. Está vendendo de Brasília para o Piauí. Então, de Brasília para o Piauí, quando ela vende de empresa para empresa, PJ, B2B, para revenda, sai de Brasília a 12%. Para onde vai esse ICMS? Brasília, é dela. Ok? Piauí não tem nada com isso. Se for uma empresa do Simples, lá no Piauí, vai ter o diferencial de alíquotas. Ok. E se essa empresa de Brasília estiver vendendo para um consumidor final, agora no Maranhão? Quando ela vende, ela vai ficar com a parte de 12%, que é do estado, da unidade, né, unidade federativa do Distrito Federal, tá? Isso vai ficar para o Distrito Federal, aqueles 12%. E essa empresa, esse nosso cliente, ainda vai pagar uma diferença de alíquota, uma guia de GNRE, tá? Essa guia de GNRE, que é a diferença lá para o estado do Maranhão. Isso tudo que eu estou contando para vocês é hoje. Hoje. Isso é o que gera o que a gente chama de o impacto da guerra fiscal. Por que é o impacto da guerra fiscal? Porque aí o estado A fala assim, o estado B está cobrando X mais 1. Aí vai lá, chama e fala, vamos cobrar X menos 1, você não quer vir para cá? Eu vou dar um exemplo que é notório que aconteceu. Há alguns anos atrás, a Ford, que nem no Brasil está mais, ela estava no Rio Grande do Sul, uma fábrica enorme, montada, tudo lá no Rio Grande do Sul, e o governador da Bahia foi até a Ford e ofereceu uma vantagem tributária de 1%. E não estou falando que 1% é pouco, não, porque 1% é muito dinheiro. Ainda mais na questão da Bahia, né, na questão da Ford, um dinheiro muito grande. E a Ford abandonou tudo lá no Rio Grande do Sul e foi para a Bahia. Isso é a guerra tributária, que é um estado oferece melhores condições para outra, e aí, nesse caso, as empresas vão de um estado para o outro. A gente tem isso hoje, é muito normal de acontecer. Isso é uma questão para gerar emprego, uma questão para arrecadar melhor, enfim, tem um monte de motivo. No final das contas, isso é tratado como uma guerra fiscal.
Com a reforma tributária, a IBS vai ser para o destino. O destino. Então, pensa no primeiro exemplo. São Paulo, a empresa de São Paulo vendeu para a Bahia. Para onde vai o que a gente chama de ICMS hoje? Bahia. Ah, aquela empresa lá do Distrito Federal vendeu para o Maranhão. Para onde vai o ICMS? Para o Distrito Federal. É para o destino. Agora é para o destino. Lógico que vai ter uma redivisão, tem 50 anos para eles organizar, mas é entre eles. Nós não temos que fazer essa. Ah, isso vai para cá, igual hoje a gente tem o DIFAL. Quer uma outra coisa? Hoje a gente tem que calcular a substituição tributária. Ah, porque existe a substituição tributária no ICMS para analisar. Com a IBS entrando em vigor lá em 2029, não falar 29 vai achar que eu fui muito velho. Não tem mais essa história de substituição tributária. Não tem mais essa história de produtos monofásicos, de PIS e COFINS. Isso não existe, isso acaba e cai por terra. Então, eu estou te mostrando paralelos em relação à reforma tributária sobre o lucro presumido. Dando datas para você, nós temos 26, começa a parte da transição, tá? A gente, dentro da mentoria maestria, a gente fez várias mentorias no ano passado, fazendo de análise de nichos de clientes, sabe? A gente fez para clínicas médicas, a gente fez para construção civil e a gente fez, teve mais uma, aliás, mais duas, né? Mais duas sobre a reforma tributária que a gente fez ano passado, só com a PLP, né? Antes de sair a Lei Complementar 214, saiu sexta-feira agora, né? Passada, a gente fez com a PLP. Então a gente fez muita coisa analisando essa situação. Então tem muita empresa que vai ser impactada e vai ter um imposto aumentado, não tem conversa. Tem alguns tipos de empresa que tendem a ter menos imposto a pagar. O professor fala qual delas? Hospitais, clínicas médicas, área médica, enfim, escolas. Algumas ali vão ter um benefício no pagamento. Indústrias, a maioria das indústrias vão ter benefício também, mas as prestações de serviço vão ter um impacto maior nisso. Nós fizemos estudos analisando a situação, essas mentorias estão lá dentro da nossa plataforma de estudos. Uma coisa que eu tenho que deixar claro para você, professor, qual é a alíquota? Não tem. É para isso que vai acontecer 26. Mas várias situações, várias palavras feitas, inclusive pelo Bernard Api, né, que é quem coordenou tudo em relação a isso, o que a gente está trabalhando é com 28%. Eu, desde o começo, trabalho na hora de fazer o planejamento tributário para o futuro, com a reforma tributária, trabalho com 28%. Pode ser um pouquinho menos, 27,5%, 27%, e pode ser um pouquinho mais, 28%, alguma coisa e tal. Mas ali, esse é o range, tá? 28 ali é o meio da tabela ali que pode ser o valor dessa alíquota em relação à reforma tributária. Professor, eu ouvi falar que é o maior IVA do mundo. É verdade, é o maior IVA do mundo. É o maior do mundo. Professor, é um absurdo, porque esse governo, esse imposto... Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Cuidado com a lesma. Porque você pode ter a sua predileção política, qualquer uma, não tem problema. Isso é ser cidadão. Mas cuidado para que a sua predileção política não sobreponha o seu papel técnico, profissional, de contador. Aquele que domina, aquele que orienta, aquele que está preparado. Porque se você entrar na reclamação da reclamação, a revolta da política, porque o político A, o político B, o político C, você não se diferencia no mercado. Você fica, sabe como? Igualzinho os outros. É igual aos outros. Eu não estou falando que você não pode ter a sua opinião. Claro que você pode, lógico que você pode. Mas você vai ficar externando ela toda hora. Você vai ficar vivendo da sua opinião. Você sabe tecnicamente como funciona a reforma tributária? Tecnicamente. Eu não estou falando daquele blogueiro lá, daquele site lá. Eu estou falando tecnicamente. Você já leu a Lei Complementar 214? Você já parou para analisar para os seus clientes qual é o impacto na empresa A, na empresa B, na empresa C? Se você não fez isso, qualquer coisa que você falar antes disso é só palpite, é só opinião sua e, na boa, isso não te diferencia em nada no mercado. Quer saber como você diferencia? Tecnicamente falando, analisa, entrega para o cliente. Hoje é assim, 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 assado. Tá? Isso aqui é hoje. Com a reforma tributária, vai acontecer isso, 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 isso. Nós conseguimos melhorar nisso, nisso, nisso,
Se trocar aquele fornecedor, melhora isso, isso e isso, e nós precisamos melhorar o preço. Vamos pegar o seu markup e refazer o seu markup, porque senão você não aguenta. Vamos organizar assim, assim, assado. Aí sim. Aí sim. Agora, ficar chorando porque a reforma tributária chegou, ou se não falando que a reforma tributária não vai funcionar, que não vai vingar, que isso aí não vai... Não. Desculpa, não faz isso não. Não faz. Isso aí só depõe contra você. Contra. Seja um profissional diferenciado, seja referência na sua cidade por saber, não por defender, não por atacar, mas por saber de verdade os impactos da reforma tributária. Porque, desculpa, a quantidade de contador que não está nem aí para isso. Então, vamos, tá? Vamos. Você só realmente vai ser reconhecido se você tiver conhecimento. Conhecimento de verdade. Prático. Teoria não. Prático, entendendo, colocando no dia a dia, na prática, tá? Inclusive, hoje, uma aluna minha, a Kátia Eibe, não sei nem se a Kátia está aí, a Kátia, hoje, nós estávamos na mentoria maestria, e ela pegou e disse o seguinte: professor, hoje eu me senti tão pequenininha. Calma aí que você vai entender o que a Kátia falou. Coloca pra mim. Deixa eu mostrar aqui o que a Kátia falou hoje pra gente. Ela mandou um depoimento. Meu nome é Kátia, eu sou contadora, sou advogada. Ontem eu fiz uma reunião com o cliente. Eu me senti tão pequenininha diante de tantas informações, mudanças que estão acontecendo agora e diante de tantas perguntas. O que me salvou mesmo foram as aulas que eu tinha feito com o curso do professor Arthur, da Contabilidade do Brasil. Quando você se torna referência para o seu cliente, esse cara começa a te indicar clientes. É 1, é 2, é 3. E conhecimento é a chave. Essa chave abre várias portas. Existem dois Leonardo. Leonardo antes da Contabilidade do Brasil e Leonardo após a Contabilidade do Brasil. E eu percebo que a cada dia que passa eu me torno um profissional melhor, com segurança, e vou me tornando referência para os meus clientes. Porque a mudança contábil é constante, ainda mais na parte fiscal. E a gente tem isso aqui, ó. O que muda o professor Arthur nos traz? Você ganha satisfação profissional, você passa a ser um profissional realizado, mas além de tudo, você leva qualidade de vida para a sua família, você reforça o financeiro em casa, você consegue levar prosperidade para a sua família. Então, conhecimento é tudo, pessoal. Você viu aí? Nós estamos falando aqui, ó, é a Kátia e o Léo. A Kátia e o Léo, que são alunos nossos. O Léo é do Rio de Janeiro, alunos nossos da Mentoria Maestria, que deram um bicudo, um chute na lesma e estão se diferenciando. Legal? Vamos lá. Vamos falar de obrigação acessória agora, rapidamente. Mostra aqui, Jarmes, por favor. Rapidamente, ó, o que você tem de obrigação acessória em relação às empresas do lucro presumido? O que você tem de obrigação acessória para as empresas do lucro presumido? Nós vamos ter lá, olha só, DCTF, EFD Contribuições, EFD ICMS-PI, EFD Reinf, ECF e ECD. Duas coisas. Tem muita gente achando que não vai ter EFD Contribuições com o fim do PIS e COFINS. Vai ter EFD Contribuições, ela vai mudar, mas vai continuar sendo EFD Contribuições, tá? E a ECD somente para aquelas empresas que estão fazendo a distribuição de lucros acima da presunção, que estão obrigadas. A empresa do presumido não necessariamente é obrigada a ter uma contabilidade, ela poderia fazer livro caixa, mas isso é outra história. Beleza? Vamos lá. Show de bola. Olha isso. Ó, seguinte. Código da aula de hoje. Código da aula de hoje é crescimento. Anota aí. O código da aula de hoje, o segundo código, é crescimento. Lembrando, você precisa dos 4 códigos, precisa participar da aula, ter os 4 códigos, e aí você vai ter um certificado que é aceito na faculdade e também nas empresas, tá? Crescimento. Falando em crescimento, vamos ver o que você cresceu nessa aula de hoje? Vamos ver no que você cresceu? Ó, você aprendeu conceitos do lucro presumido, você aprendeu o imposto de renda e a contribuição social, você aprendeu o adicional do imposto de renda, o porquê e o para quê, as presunções, os percentuais de presunção, você aprendeu o PIS e COFINS cumulativo, a reforma tributária para o PIS e COFINS em relação à CBS, né, PIS, COFINS e CBS, a reforma tributária ISS e IBS e as obrigações acessórias que são obrigadas para as empresas do lucro presumido. Olha a quantidade de coisas que você aprendeu nesta aula de hoje. Muito bom. Jarmas, me fala, qual que é o desafio de hoje? Eu acabei extrapolando um pouquinho o horário. Qual é o desafio de hoje? Eles vão para lá? E aí, vamos lá.
Temos 10 mil pessoas ao vivo, pessoal. Incrível, hein? Incrível. Minha opinião é que o profissional que murmura não prospera. Estudar, estudar e aprender é o diferencial. Boa, Erinaldo. Boa, meu amigo. Você tá no caminho, tá? Você já chutou a lesma. Muito bem. Muito bem. Olha só, pessoal. A meta hoje é você entrar lá no Instagram da Contabilidade no Brasil, tá? Lá no Instagram da Contabilidade no Brasil e participar do nosso canal. Então você vai entrar no nosso Instagram e vai participar do nosso canal. Vou te mostrar como você faz. Essa é a meta para você receber o material. O que é o material? Um e-book do lucro presumido, os impactos da reforma tributária nesse lucro presumido e também a planilha para o cálculo. Vamos lá então? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar. Germas, vamos mostrar para o pessoal então como que eles entram no canal? Olha aqui. Vamos mostrar? Isso. Hã? Vamos lá. Vou te mostrar agora como você... Esse é o nosso desafio de hoje, tá? Entrar no canal da Contabilidade no Brasil, onde você vai ficar sempre recebendo instrução, atualização constante, tá? Atualização constante. Deixa eu ver aqui. Deixa-me ver. Vamos lá. Ó. Carlos, mostra aqui de novo. Você fez aqui... Aonde? Ah, é porque tá de baixo. Eu tô só vendo o YouTube aqui, ó. Ó, deixa eu ver se vai melhorar aqui. Não tá dando pra ver. Deixa eu ver. Não tá dando pra ver. Ó, aqui embaixo, ó. No nosso canal do YouTube. Tá muito claro aí. No canal do YouTube, não. Instagram. Eu falei canal do YouTube, né? Desculpa, gente. No Instagram, lá no Instagram, olha só, tem aqui um azulzinho que é o nosso YouTube aqui. De baixo, aqui de baixo, tem o Contabilidade no Brasil. Aqui, ó, de baixo, aqui, ó, agora melhorou. Ó, esse aqui, ó, Contabilidade no Brasil. Legal. Aqui, ó, e aí você vai vir cá em participar. Só isso, participar, só isso. Pra quê? Pra você receber atualizações sempre. Esse é o desafio de hoje. Você está no nosso canal dentro do Instagram. Então entra no Instagram, vai lá, Contabilidade no Brasil, tá? Contabilidade no Brasil. Ah, caiu, agora sim. E lá dentro do canal, lá dentro do Instagram do Contabilidade Brasil, você vai no nosso canal aqui, ó, na parte de baixo. Aqui, ó, esse lugar aqui, ó. Isso, aqui, ó. Aqui. Clicou e você vai entrar e vai mandar participar. Olha lá. Participar. Para quê, professor? Para você receber informações importantes e estar atualizado com as mudanças do dia a dia. Beleza? Show de bola, Germas? É isso então? Esse é o nosso objetivo? Esse é o nosso objetivo? 2.000 pessoas? Ó, nós queremos 2.000 pessoas no canal, hein? 2.000 pessoas se inscrevendo agora no canal, participando do canal, a gente vai liberar o material para vocês. Lembra disso, hein? Liberando o material para vocês, um e-book completo e também aquela planilha, tá? Pronto, missão dada, missão cumprida. Boa, Cristiane, parabéns, obrigado, tamo junto, tá? É bom para vocês, tá, pessoal? Eu tô fazendo algo que é muito bom para você. Você vai estar sempre atualizado agora. Sempre atualizado. Já me inscrevi. Aê, me inscrevi, feito. Ó, nós temos que bater 2.000. Batendo 2.000 pessoas. Ao bater 2.000 pessoas... nós vamos liberar o material, hein? Professor, manda um abraço para a Contabilidade Lucro Real de Itapoca, Santa Catarina. Somos todos seguidores de vocês. Fala, Rodrigo! Um abraço, então, para a Contabilidade do Lucro Real de Itapoca. Lembrando que Lucro Real é amanhã, hein? Lucro Real amanhã. Ah, ficou bem melhor já, mas agora melhorou bastante. Aqui, ó. Olha onde você vai entrar. Você vai entrar aqui, ó, nesse lugar onde está a setinha, tá? Contabilidade no Brasil, onde está a setinha aqui, ó. Esse lugar aqui, ó. Por quê? Aqui é um canal onde você vai receber somente atualizações do dia a dia, tá? Você vai estar lá nos seguindo para poder mais um lugar, para ter esse ponto de contato, para não perder nenhuma novidade, nenhuma mudança. 2.000 pessoas, tá? 2.000 pessoas. Germas, vai me falando aí se a gente já bateu ou não, hein? Nós temos 2.000... Não, só tem 817 membros até agora? Bateu? Ah, batemos a meta! Show! Batemos a meta. O material vai para você, lembra, lá no grupo VIP do WhatsApp. Amanhã, por volta do meio-dia, o Jarmas, o Jonathan vai mandar isso para você, o material, o e-book e também a planilha. Só vai receber quem estiver
dentro lá do nosso grupo VIP do WhatsApp. Esse grupo VIP só serve para mandar o material e para te avisar que a aula vai começar. Então não saia do grupo VIP. E se você saiu, ou se você ainda não entrou no grupo VIP, aqui embaixo, ó, na descrição do vídeo, você vai clicar e vai ter o link. Clica lá e entra dentro do nosso grupo VIP e lá você vai receber o material sobre a aula de hoje. Legal? Show de bola? Ó, muito bom, muito bom! Esse é realmente mudança de nível de verdade, né? Lembrando aqui, deixa eu colocar aqui, Germas, ó. Olha aqui, olha aqui. Agora sim, boa. A aula de ontem, Simples Nacional, hoje, hoje nós fizemos o que tinha que fazer, lucro presumido. Amanhã, lucro real, uma aula importantíssima e a mais importante de todas, planejamento tributário na quinta-feira. Não seja cavalo paraguai, não deixe a lesma te paralisar, tá? Não deixe a lesma te paralisar. Beleza? Amanhã, hein? Amanhã às 20 horas. Amanhã às 20 horas. Ó, seguinte, deixa eu te mostrar pra você não perder a aula de amanhã. Rápido, rapidinho. Amanhã você não perder a aula. Já vai aqui no YouTube e já vai lá, se inscreve no canal, entra aí, ó, lucro real, boa, pronto. Inscreve no canal e ativa o lembrete, ó. Ativa o lembrete, porque assim você não vai esquecer da aula de amanhã. Beleza? Show de bola? Pronto, Germas? Me coloca aí, ó. Já dá o joinha aí. Muito bom. Coloca aí. Então é isso, pessoal. Hoje foi incrível, hoje foi intenso, hoje foi muita coisa, porque a reforma tributária tem muito impacto no lucro presumido. Amanhã é lucro real. Amanhã você não pode perder, às 20 horas, e eu te espero. Beleza? Então é isso. Forte abraço. Fique com Deus.